Fala galera do Cercado Cast, começando hoje mais um programa, graças a Deus, na paz do Senhor, agradecendo todo mundo aí que apoia a gente, nossos patrocinadores, em especial aqui Máximos Comunicação, nosso parceiro Ângelo Máximo, tamo junto aí, Ângelo, obrigado por tudo aí, um abraço pra você. Semana passada, Rafa, muito bacana também, né, o Davidson estava aqui, histórias sensacionais, e hoje também tem um cara aí, representante da nossa cidade. Acho que você vai ter que conversar mais com ele, porque vai ser papo de goleiro hoje. Tá? O homem tá na área, Rafa Gol. Fala galera, fala Evaldo, pessoal do Cercado Cast, mais um programa especial hoje com o fera Thiago Regis, ex-goleiro profissional, meia boca no amador, mas o homem... E agora tá no futsal. Tá no futsal, jogando muito. O papo hoje é com o cara aí, Thiago Regis. Prazer, Thiago. Mais uma vez você com nós Thiago, aí. Um abraço. Boa noite, tamo junto, galera. Prazer estar participando aqui. Muito feliz de receber o convite de vocês. E estamos na área, vamos contar as resenhas do futebol. Esses dias mesmo eu tava no salão, né, do nosso amigo Alan do Corte, inclusive é parceiro nosso aqui, e no cantinho dele, assim, tem uma fotinha antiga, não sei quanto tempo que tem isso, mas tem lá Thiago com cabelinho aqui assim, Rafa, um trem assim. Aí eu olhava, tinha alguns jogadores, não vou lembrar agora quem eram os meninos que estavam lá, mas o Alan, aí eu perguntei, esse aqui é o Thiago, Alan? Ele falou assim, é da mesma época ali, né? Era o cabelo grande, gordinho. O Rafa conta uma história, hein, Rafa? Acho que pegou a chuteira minha lá. Eu fui jogar no Juventus, eu era, além de goleiro, já fui craque também ali nas habilidades. Aí me chamaram me jogar lá no Juventus. Eu cheguei lá, o Thiago tava jogando antes. E eu sem chuteira, né? Jogador caro, não andava com chuteira, tinha que arrumar. Aí o Fernando chamou, Thiago. Aí veio um gordinho. Patolinho não, bem grandão, gordinho, cabelinho desse jeito assim. Pra essa chuteira aí, pô, chuteira da Nike vermelha. Lembra até a cor. Coisa fina, não, nunca usei, pô. Foi a primeira vez que eu usei uma Nike, velho. Coisa fina. Marquei gol com ela ainda, a chuteira deu negócio. E agora no amador foi o contrário, né? Eu sem chuteira lá, o Rafa, me dá essa chuteira aí. Que emprestar pra ele, você vê dele, gente, esse jogador é foda. Mas começou no gol, foi por isso, Thiago? Porque geralmente dizem que os mais gordinhos ali vai pro gol. Cara, você acredita que não? Eu jogava, sempre fui, Deus, até 11 anos, sempre fui um pouquinho mais gordinho, mas eu tinha uma velocidadezinha, eu conseguia jogar ainda, eu sempre joguei na linha, na escola, esses campeonatos aí que tinha, que a gente... Interclasses, viajava quando eu estudava na Rede Pitágoras, esses negócios, tudo, eu jogava sempre na linha. E por incrível que pareça, essa semana lá aqui no ginásio, aqui no Polo Esportivo, eu comentei com os meninos, falei aqui onde eu comecei no Goa. E agora eu tô jogando futsal lá, né, aprendendo, né, a jogar futsal, porque é totalmente diferente. E foi lá um dia treinando, tava na linha, não tinha goleiro, fui pro gol. E lembro que dei uma mão trocada lá e falei, eu não saio daqui mais não. Geralmente é esse goleiro, né? Então, o dia que tá faltando um, eles olham pra gente e vai lá. O meu também foi mais ou menos assim. Eu falei que era ponta direita, pontinha, desse tamanho, pontinha. Aí os caras... Aí comecei, aí o menino do goleiro não chegava. O cara falou assim, tem que arrumar um goleiro. Eu falei, vou lá. Cheguei lá, Thiago, fiz a mesma coisa. Você, mão trocada, de todo lado, ponte, né? Antigamente a gente dava muita ponte, né? Experientes, os goleiros hoje não mexem com ponte, mas não. E aí os caras, nunca mais você sai dali. Thiago, mais ou menos isso, então. Foi, e o bacana e interessante também que veio da minha família, né? Meu avô foi um dos melhores goleiros aqui da região, foi um dos donos do Nacional, presidente do Nacional por muitos anos. Faleceu tem 2, 3 anos. Depois veio meu pai e depois veio eu. E eu brinco muito com minha esposa, agora eu tenho um menininho, né, de 4 anos, eu falo com ele, nem encosta a mão na bola. Se encostar a mão na bola, vai pagar 20 flexão, vai pro ataque. E agora minha esposa tá grávida de 7 meses. E nós fomos no médico essa semana e a médica falou assim, esse aí é bem grande. Eu falei, nossa, lá vem um goleiro agora. Mas então, eu achava que você era goleiro por causa do seu pai. Porque todo mundo falava do seu pai, goleiro, seu avô. Então eu achava que Thiago era goleiro por causa do pai dele. Inclusive, num jogo beneficente que fez esses dias ali, os dois... Meu pai jogou, Ficou 1-0, né? 1-1 o jogo. Quem tomou o gol foi o Thiago, foi o pai dele, não. Fiquei no banco do meu pai. Mas deve ser bacana isso, hein, Thiago? Não, foi bacana. Eu lembro, muito tempo atrás, chegava, meu avô tinha os quadros dele, tudo, assim, várias fotos do meu avô. E meu avô era muito grande.
Meu avô era mais alto do que eu. Depois veio meu pai jogando, meu pai cabelinho assim, trançadinho. A gente via as fotinhas com shortinho curtinho, né? Eu falei, que isso, pai, pelo amor de Deus. Mas aí é muito bacana, velho. E como se diz, é oriundo de Nova Serrana mesmo, a vida inteira? Sou de Nova Serrana mesmo, minha família toda, meu avô... aí, ó, cercado. Meu avô, quando morou aqui, veio de cercado. A família dele, o pai do meu avô, o Huberto, era fazenda. A sede era ali onde é rodoviária, tudo ali hoje. Era toda a região do meu bisavô, no caso, né? Aí ficou pro meu avô. A gente é todo aqui de Nova Serrana mesmo. É bacana isso. Então você, como se diz, já viu Juventus, Nacional, essas quebradas, tudo você jogou ali. Acompanhando tudo. Desde o início do negócio. E depois disso que passou a ficar mais sério ali no gol, você foi lá, fez essa ponte, você falou, não vou sair daqui mais não. Aí já passou a comprar luva e tudo. Só antes dessa pergunta do Evaldo aí, que o Evaldo falou Nacional, Juventus. Seu coração era o quê? Nacional ou Juventus? Cara, eu vou falar pra você, era uma dúvida. A gente ficava naquele vai ali, depois vem aqui um pouquinho aqui. Trabalhei muito com o Fernando no Juventus, época de escolinha. A nossa geração era muito boa, né? 90, 91, né? Rafa, o Ratinho, Diego, era uma turma muito boa ali. Nós ganhava tudo na região, do lado de Lagoa da Prata, pro lado de lá, todos os campeonatos. E eu lembro que com 11, 10 anos foi onde eu decidi. Falei, não, quero jogar bola. Falei com meu pai, chamei minha mãe. Só que eu era gordo, né? Cheguei a pesar 118 quilos, 120 quilos com 11 anos. Nossa! Aí foi onde eu fui na época eu fui no Dr. Gladstone, acho que era no Dr. Edson, Dr. Gladstone, não sei. Eu sei que eles me passaram, assim, não dieta, mas me orientaram e tudo. E eu entrei numa dieta e em 3 meses eu perdi mais de 20 quilos. Aí foi onde eu tava também, como era uma cidade pequena, não tinha essa dificuldade que é hoje para um pai levar um garoto numa escolinha, tem que sair, deslocar. Eu saía rodando aqui de a pé tudo, né? Morava aqui no centro, aqui, eu ia pro Juventus, treinava sozinho. 3 horas da tarde eu tava lá sozinho no Juventus, tem aquele paredão assim, né? Ficava chutando bola assim, voltando, correndo, descia já para o Araguaia, treinava também. Foi onde eu emagreci e falei, pai, tá na hora. Quero sair de casa para jogar bola e esquecer, vou passar por cima de tudo. E essa turma aí, tanto que deve ser bacana isso também, né? Porque eu fico pensando, a gente vê muitos jogadores profissionais até, eu tava vendo esses dias do Flamengo, interclasse de escola, Gerson, Pedro, um monte. Eles assim com 10, 11 anos, eles já jogavam ali. Aí vocês hoje, infância e treino, hoje em dia, a turma suas lá é praticamente a mesma, cara. É a mesma turma, principalmente 20, aí, do quase Brocas. 30 anos que vocês se conhecem, vamos dizer assim. Muito tempo começando junto, né? A turma praticamente do Brocas. Acho que foi aí onde saiu esse time do Brocas, né? Juntando todo mundo ali que começou junto aquele time. Vamos montar esse time de antes? E quando eu cheguei aqui, já tinha iniciado já o Brocas, e eu falei, não, eu vou ficar aqui com a galera. É a turma, a amizade toda, e não tem dinheiro que compra isso. Ratinho, acho que era desse tamanho também, né? Sempre foi aquela velocidade dentro de campo, aquela... O Ratinho, nós vamos ter que trazer ele aqui. Toda a resenha aqui, nós falamos do Ratinho. Eu já tinha falado com ele. Sim, e sem falar dessa história dele ali pra Bolívia, que isso aí rende o programa muita inteiro. Coisa bacana. Porque marcou história, né, cara? O Ratinho era um menino muito bom de bola, a gente vê até hoje ele jogando. E na nossa época, eu lembro que o Rafa, zagueiro, saiu também para tentar, se eu não me engano, no Madureira, né? Sim. O Ratinho tentou para fora. A gente via muito talento no Diego também. Acho que o Diego não saiu para tentar, não, Diego, né? acho que não. Acho que o Diego não saiu, não. Mas aí o Marco Aurélio já era mais velho que eu, já era mais velho que essa turma nossa, mas saiu também. E hoje, naquela época não tinha o que todo mundo tem hoje, que é as escolinhas, que é os treinos físicos, que é os treinos técnicos. Se na nossa época tivesse esse trabalho todo, eu acho que tinha saído muito mais jogador. Nossa época não, soltava o coletivo e deixa o pau quebrar. E quem que era o treinador seu lá? Era o Fernando no Juventus? Na época era o Fernando, aí depois veio aquele... Como é que é o nome daquele que a gente... Jonas. Não, depois do Fábio. Jonas. Esse peguei também, mas o Pescador foi um muito bom. Pescador, O Jonas também treinou vocês, não? O Jonas eu peguei ele por pouco tempo, não lembro muito não. Mas o Pescador eu lembro que às vezes eu não ia no jogo, ia ter um jogo lá numa cidade vizinha aqui, por exemplo, Pitangui.
E às vezes eu falava que não ia, não aparecia, o ônibus do Juventus parava na porta da minha casa. Pra buscar. E buzinando, e o pescador gritando meu pai, e meu pai não tinha como esconder. Vai, Thiago, vai. Bacana, isso. Bacana. Mas depois disso, com quanto tempo você passou a querer pensar? Quer dizer, nessa época aí, você já pensava nisso, em ser, quem sabe, um jogador profissional, Thiago? Ainda mais no gol? Evaldo, é um sonho de todo menino, né, velho? É um sonho de todo garoto. A gente vê hoje todo mundo sonhando com isso, né? E todo mundo acha que é mil maravilhas, que é chegar, ser jogador, ficar famoso e encher o bolso de dinheiro. Encher o bolso. E não tem nada disso, cara. É totalmente ao contrário. De 1 milhão, acho que aconteceu isso, que é o Neymar, que não passou por nenhuma dificuldade. Né? O Santos foi lá, pegou, vem cá, tomou uma casa, trouxe toda a família. Não, a gente passou por muita luta, saiu de tudo, abriu mão de muita coisa. Então eu fiquei aqui em Nova Serrana nas escolinhas, que era só, não tinha essas escolinhas society, era escolinha só do Juventus, Nacional, e treinava ali dos 8 aos 11 anos eu treinei. Foi aonde eu comecei a sair para fazer teste, e tudo isso meu pai sempre me apoiando, cara. Meu pai me levou no Cruzeiro para fazer teste, não passei, me levou no América, não passei, até que surgiu uma oportunidade de eu estar indo para Bahia, né, para o Vitória. E quando você não passa no Cruzeiro e América, você tinha que idade? Eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos. Porque eu falo assim, apesar do óbvio, toda a dificuldade principalmente nessa fase, né, Thiago, que a gente já, lá na frente a gente vai tocar nesse assunto, de base, de início, aquela coisa toda ali, seu pai tinha condição de te levar para fazer esses testes? Sim, no início sim. Ele me levou no Cruzeiro, porque ele conhecia um pessoal ali já através da política, né? Na época ele mexia com política, então acabou marcando o teste lá para mim, eu lembro direitinho. Foi até numa mesma época que nós levamos... Eu lembro direitinho a gente chegando na toca, meu pai levou o Buiú, filho do Wilson Preto. Sim, o Buiú. Pra mim é um dos caras que mais jogava aqui em Nova Serrana, né, velho? Era pra ser um fenômeno. Eu joguei com ele uma parte. Eu acho que até 5 anos atrás nós jogamos um joguinho aqui e ele ainda sabia, você via a diferença do cara de bater na bola. Ele chegou a fazer teste? Chegou, ele ficou no Cruzeiro 6 meses. Quando nós chegamos era só toca 1, não existia toca 2. E eu lembro que o cara que meu pai conhecia, pegou ele assim e falou, vai lá almoçar lá. E ele foi almoçar, na hora que ele voltou todo feliz, falando assim, sentei do lado do Maldonado. Maldonado tava ali almoçando. Maldonado. Foi nessa época. Aí ele passou no teste, passou na avaliação, ficou 6 meses. Jogava muito, cara. Aí deu uma louca nele lá, a gente sabe a dificuldade. Só quem tá lá dentro, uma coisa que eu falava muito com meu pai. Durante minha carreira inteira eu liguei pro meu pai, né? Conversava com meu pai toda noite. Às vezes rolava até um ciúminho da minha esposa. Mas você conversa com seu pai toda noite? Claro, é meu empresário, é meu pai. E falava com ele, às vezes querendo vir embora, e ele, não fica aí. Eu falei, pai, só entende quem tá lá dentro. Nem o empresário do atleta entende o que é estar lá dentro. Quem tá lá dentro sabe o que passa, sabe o que escuta. Então é muito diferente. Então o Buiú pegou e voltou. Falou que queria voltar de Belo Horizonte, do Cruzeiro, voltou e, se eu não me engano, passou 1 semana, o pai dele faleceu. Um acidente aqui na rodovia. Que coisa. É complicado. É complicado mesmo. E eu lembro, ele conta muito, assim, eu conversei com ele já algumas vezes, inclusive teve um jogo desses aí que eu vi ele no banco. Mas foi um de futsal. Eu vi ele no banco lá, só que, obviamente, hoje em dia são outros tempos. Mas, além de tudo, é o que a gente fala, o talento, às vezes, é o de menos, né, Thiago? Porque a parte psicológica, de família, disciplina, isso tudo conta demais. E pra goleiro, hein, cara? Tipo, porque eu não sei como é que funciona. Era até outra coisa que eu queria te perguntar sobre isso. Hoje, depois de tudo que você passou, hoje em dia você já é um cara já experiente de vida e também já ali agenciando atletas. O principal fundamento para goleiro é a altura, Thiago? Cara, hoje tem mudado isso. Isso foi uma das coisas que pecou um pouco na minha carreira, me atrapalhou um pouco. Às vezes eu falo que se eu fosse mais alto eu tinha tido uma vantagem a mais. E eu sempre tinha em mente, como eu sou um pouco menor do que os outros, eu tenho 1,84. O Fábio tem 1,89. Queira ou não, é uma diferença grande ali, só de postura e tudo. Então eu sempre tive em mente, se eu sou menor, eu tenho que ter algo diferente. O que era? Era explosão, velocidade, né, talento com os pés, às vezes. Então, o que eu sempre tive na minha carreira foi isso, explosão e velocidade.
era o que eu tinha que diferenciar da altura dos outros goleiros. A gente lembra de poucos goleiros altos, mas muitos baixos. Mas muitos marcantes, né? Por exemplo, Tafarel, 1,86. Jorge Campos, 1,80, que é um... Não, e é um baixo mexicano. que, pelo amor de Deus, né, só? Não, é aquele que tem história no Goiás, é o Arley. O Arley. O Arley era... Eu joguei... Minha estreia profissional foi contra o Arley. E foi uma das surpresas pra mim. Eu sempre olhava, via ele jogando de calça, né? E falava assim, não, mas mete short, né? Um estilo ali. E quando eu fui estrear contra ele, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 18. E quando eu cheguei perto dele, eu vi que ele era menor que eu. E na hora do hino nacional, assim, né, no Barradão, era Série A, na hora que ele foi cumprimentar eu, ele falou meu nome. Boa sorte, Thiago Regis, Deus abençoe sua estreia. Eu até assustei, falei, será que o cara conhece eu já, Como véio? assim, Como gente? Então, foram poucos goleiros que a gente lembra de baixa estatura, né? Mas aqueles pequenos que a gente lembra fez sucesso. Tafarel, Jorge Campos e o Arley, igual você falou. O que eu lembro mesmo dessa altura aí, não lembro muitos, não. E a gente tem, né? O Túlio, que jogou no Serranense, tinha 1,82 m. Mas ele tinha, como o Thiago falou, tinha a explosão dele. Você tá doido? O salto do Túlio, mas era o cara que mais treinava, o cara que mais fica, tipo assim, eu tenho que sobrepor a minha altura em outras coisas, de treino, né? Explosão, essas coisas. Não, cara, e outra coisa que eu tava pensando aqui, com 11 anos, você já fez teste no Cruzeiro, igual você falou lá, não passou. Aí com 17 você estreia na Série A do Brasileiro profissional. Muito rápido, mas assim, nós vamos chegar nesse ponto ainda, mas como que você vai parar na Bahia? Quem que arruma esse teste pra você lá? Cara, Seu pai também? Não, eu falo pra você que foi um propósito de Deus. Meu pai foi um dos que me encorajou. Eu acho que nem sei se é permitido isso hoje, diante de viajar de avião, essas documentações, essa burocracia que tá. Mas eu lembro que me ligaram, um empresário, perguntando se eu queria ir fazer teste na Bahia. Ele só falou que não me dava passagem, que eu tinha que comprar. Hoje em dia, a Nutelagem que né? Todo mundo Nutella já liga e já quer passagem, quer chuteira, quer tudo, né? E eu não, eu cheguei, o cara me ligou, falei, pai, eu vou. E eu não tinha medo nenhum, mano. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça, se você quer, não adianta seu pai querer, é você que tem que querer. E eu tava disposto, falei, pai, eu tenho coragem de ir. E ele comprou passagem pra mim, levou eu dentro do aeroporto lá em Belo Horizonte, falou assim, vai, se vira nos 30. Mas isso aí... Isso eu já tava com 12, fazendo 13 anos. 13 anos. Tava pra fazer 13 anos. E Caraca. Viajei, quando eu cheguei no aeroporto em Salvador, né, achando que ia ter um empresário, um cara lá me esperando, tava lá um cara com uma folha Chamex escrito Thiago Regis. Eu falei, bora. Aí quando eu achando que era um empresário top, né, falei, como é que esse cara me achou, né? E quando eu chego assim... Nada contra, né? Mas na hora eu achando que era um empresário fera do mercado de futebol, quando a gente chega no estacionamento, um Fiat Uno de 2 portas, com 2 pneus murchos, caindo aos pedaços, cara. Falei, meu Deus, vamos embora. E ele, quando eu entro dentro do carro, ele já fala pra mim, ó, a intenção era te fazer teste no Vitória. Você veio fazer teste no Vitória. Não, ao contrário, no Bahia. Mas lá não deu certo, não. Aí eu já pensei, ixi, essa barca é furada. Aí ele falou assim, ó, nós vamos marcar no Vitória pra você amanhã. Aí nessa noite aí, cara, eu nem dormi, né? Falei, não vai dar em nada. Mas graças a Deus deu certo, o teste estava marcado. Aí depois, tudo eu fui entender, esse cara trabalhava para um empresário. Trabalhava para o Aldegar. O Aldegar foi meu primeiro empresário e ele só teve 2 jogadores na vida, esse Aldegar. Que é o Alexandre, atacante, que jogou no Cruzeiro há muito tempo. O Alexandre e o Richards, que os 2 são irmãos. Então era jogador dele. Ah, o Alec Gol? É. Não, bacana. Esses dias mesmo ele tava no... Aldegar? Aldegar, que chama ele. Você o tá cara falando, da Bahia eu mesmo. tava lembrando do o Leandro Damião, né? Ele conta, não lembro qual time que foi fazer teste, que o empresário mandou ele ir. Ele foi, mas o pai dele, aí eles parou lá na praça, ficou na praça, o cara falou assim, tô chegando. Eles parou na praça 7 horas da manhã. Eu não lembro aonde, não sei se foi no Rio Grande do Sul mesmo. Aí, tô chegando e nada. 7 horas da manhã, meio-dia, nada, 2 horas da tarde, nada. O cara foi chegar lá quase 7 horas da noite. Ele já não sabia o que ia fazer mais, já tava falando para ele, vamos voltar. O cara tá chegando, e você chegar lá, por exemplo, pô, o empresário me ligou, chega o cara lá, ele te levou para onde isso aí? Ô, Rafa,
Eu tinha, o quê, 12, 13 anos, Nova Serrana, eu nunca tinha andado de ônibus, né? Nem sabia como é que funcionavam as coisas. E eu, pra pegar voo, né, todo arrumadinho, bonitinho, reloginho, né? Tênisinho de Nova Serrana, que todo mundo lá fora achava que era original. Aí cheguei, cara, ele para numa favela que o carro nem entrava. E eu com 2 malas grandona puxando aqui, passando no meio da favela, que é tanto de barzinho, os caras tudo olhando. Eu falei, meu Deus, onde que esse cara vai me levar? Subimos umas escadas e custando a carregar, e ele me ajudando. Na hora que a gente chega assim numa casinha com 2 cômodos. Aí ele vira pra mim e fala, você vai ficar aí. Eu vou marcar o teste lá, entra em contato com você, tem uma pessoa que tá aí, trabalha com a gente, ele mora aqui, todo jogador que a gente traz fica aqui. Era 2 cômodos no meio da favela mesmo. E era aquela época de lan house. Então eu já saía e ficava o dia inteiro no lan house, conversando com meu pai, conversando com minha família, meus amigos, não tinha esse negócio de celular. E ele falou, amanhã eu te mando, se deu certo o teste no Vitória, e te falo qual ônibus que você tem que pegar. Eu falei, cara, eu tô fudido. Que isso, cara. Aí o cara foi me levar pro quarto. Eu falei, e alimentação? Ele, não, o cara vai te mostrar tudo aí. Aí foi me levar pro quarto. No quarto é o que eu falo que todo jogador passa. Muita gente acha assim, não, o Thiago saiu, conseguiu chegar lá e foi 1000 maravilhas, né? A gente luta bastante, passa por muita coisa. Aquele cara que tem em mente de ser jogador, mas se tiver uma vida aqui tranquila, saudável aqui em Nova Serrana, ele volta mesmo, velho. Se o menino não tiver disposto a passar por cima e não querer... Tem que sofrer, Tem que sofrer, ele volta mesmo. É o que eu falo, velho. Mesma coisa eu comparo muito com medicina. Faculdade mais difícil que medicina é o futebol. O futebol ainda, a medicina, você vai lá, faz a faculdade, você tem certeza que você vai voltar com seu diploma. A faculdade do futebol, não. O futebol, você vai lá, às vezes fica 20 anos e não consegue chegar nem num terço aonde você imaginava. Então são 20 anos aí que às vezes você perdeu, né? Às vezes você deixou de estudar. Hoje eu sinto falta, às vezes, do meu estudo. Eu parei na 8ª série, não teve como dar continuidade. Então, às vezes, a gente recorda algumas coisas. Festas, amizades, casamentos. Quantos casamentos padrinhos que eu fui e não tinha como participar. Quem casou no meu lugar foi meu pai. Eu conto essa história, os meninos falam, mas como assim? Tava morando fora. Não tinha como, tive que assinar uma procuração, mandar pra cá. Quem foi no cartório, fez tudo, assinou com a minha esposa lá, foi meu pai. Nossa, essa daí é a primeira que eu já... Essa eu não sabia. Então todo mundo acha que é 1000 maravilhas. Aqui no cartório ali, ó. Caraca. Assinei a procuração. Só no casamento mesmo, na igreja, que eu saí na sexta, cheguei aqui no sábado, casei no sábado à noite, fui embora no domingo. Nossa. E nem lua de mel teve a lua de mel. Eu casei em agosto, na lua de mel nós viajamos em dezembro, quando eu entrei de folga. Então é complicado. Nossa, que loucura. Pois é, e no primeiro dia lá do Vitória, essa do casamento aí, né? Essa foi boa, essa é pesada, essa aí mesmo. Que isso, que loucura. No primeiro dia lá do Vitória, pra você chegar lá, você pegou o ônibus, ele mandou, cara, e aí você conseguiu... Não, escuta só, aí cheguei no quartinho, ele me mostrou o quarto, ó, você vai dormir aqui. Eu entro, um quarto vazio, sem nada, nem cama tinha. Tinha 2 colchão daqueles azul, de fazer abdominal na academia. Sim. Eu falei, bora pra guerra, filho. Já tô aqui mesmo, dormi nesse colchão 15 dias. Nesse colchãozinho. E ele me mostrou o ônibus, eu falei assim, ó, não consigo não, irmão. Vou ser sincero com você. Pegar esses 2 ônibus. Falou, ônibus tal, para em tal lugar, depois você pega mais ônibus, vai cair na Toca do Leão, né, que é o Barradão, o seu nome vai estar lá. Eu falei, não consigo. Aí o primeiro dia, esse cara que morava lá foi comigo. Aí foi, me mostrou tudo certinho. Aí treinei lá dentro, voltei no ônibus com ele. Nos outros dias, fiquei 15 dias fazendo isso. 15 dias nesse ritmo. Então não é fácil, não. E quando você chega no treino, só, no dia ali, no primeiro dia, que você olha assim, caraca, velho. E outra pergunta, emendando com essa, o que foi, o que você fez nesse primeiro treino lá, Thiago? Já teve coletivas, já ficou chutando bola? Não, primeiro treino... eu tava treinando com um grupo, né? Eu não fui para fazer peneirada, não. Já conseguiram colocar eu pra fazer teste com o grupo. Tá. Então ele trabalhava os goleiros que já estavam lá, já tinha 3 goleiros que já estavam lá há mais de 4 anos, desde 8 anos, porque eles eram de lá de Salvador. Sim, sim. Essa é a grande vantagem de morar numa capital para um atleta que quer ir fazer teste. Então desde novo ele já tá ali, da mesma forma que meu filho tá numa escolinha aqui em Nova Serrana.
o garoto já tá num clube grande desde novinho. Exato. Então ele já estava ali. Então eu via eles fazendo o trabalho de goleiro, né? E eu sempre era o último, ficava sempre com eles, mas eu não entrava no coletivo, né? Só participava do treino de finalização e do trabalho específico de goleiro. Mas uma coisa que eu nunca esqueço, e eu falo que eu já contei essa história bastante pra garotada aí, pros meninos, é a alimentação nesses 15 dias. A gente é acostumado aqui em casa, né? Comida de mãe, tudo beleza. Cara, eu falava que eu não ia comer cuscuz mais nunca na minha vida. Eu chegava pro cara, era um cara que morava, que tava ficando esses 15 dias comigo, ele que fazia. Quando eu acordava, ele tava lá fazendo. O que é o café da manhã? Cuscuz. Não tinha pão, não tinha nada, era só cuscuz, mano. Era cuscuz no café, cuscuz no almoço, cuscuz no café da tarde, cuscuz na janta. Até sonhava com cuscuz, né? Eu até imagino, nossa. E era cuscuz com leite, era cuscuz com salsicha, cuscuz com manteiga, e eu falava, mas nunca vou comer cuscuz. E por incrível que pareça, agora já tem 5 anos, a mulher que trabalha conosco, com a minha família lá em casa, lá, uma baiana, ela trabalha comigo e toda manhã ela faz cuscuz. Mas o dela é de tirar o chapéu, viu, velho? Dela eu como bem, viu? Mas você aprendeu a comer cuscuz, Aprendi. né? Aprendeu a comer e doido demais. E quando que você é reintegrado ao elenco ali, Thiago? Fiquei 15 dias fazendo essa avaliação. Sim. E eu falo que é um propósito de Deus tão grande que nesse último dia eu fui treinar essa comissão toda do Vitória, que trabalhou comigo lá há 5 anos, hoje estão todos no Palmeiras. Todos foram pro Palmeiras, treinador de goleiro, porque o diretor do Vitória, que ficou 5 anos comigo lá, é João Paulo Sampaio. O Sampaio, fera. João Paulo Sampaio. Fera. 5 anos trabalhei. Ele recebeu proposta agora de profissional, recebeu proposta de europeu, time europeu, mas não quis. O negócio dele é categoria de base. Ele é fera. O que tiver que falar, ele fala na sua cara, ele põe o dedo na sua cara. É o que eu falei, coisa que a gente passa que a mãe não vê, é onde a gente chora e a mãe não vê. Porque o que tiver que falar, ele fala. Até então, quando eu subi pro profissional, foi ele que chegou pra mim, me deu a notícia e me falou um bocado de coisa. Falou, se você não mudar isso, você não chega em lugar nenhum. Na hora eu fiquei assustado. Mas ele falou totalmente a verdade. Então ele levou o treinador de goleiro, todo mundo hoje no Palmeiras, né? Acho que, se eu não me engano, é um time que tem mais títulos de categoria de base. Não, né? o Sampaio, ele revolucionou a base no caso do Palmeiras, né? Que a gente estava até comentando isso já. Antes, base, a gente só ouviu falar do Santos. O Santos ainda continua revelando muitos moleques bons e tal, mas o Palmeiras, quando ele resolve profissionalizar a base, que ele traz o João Paulo Sampaio, esse cara, ele revoluciona o Palmeiras. Se você for olhar dos últimos, vamos pôr 5 anos pra cá, Só não Palmeiras. tem base igual a do Palmeiras. O Endrick é a prova disso. O Endrick, né, é o único jogador da história do Palmeiras que é campeão 11, 13, 15, 17 e profissional. 20 também e profissional. Então ele passou por tudo isso e trabalho. E ele é um do cara João de Paulo. tirar o chapéu, cara. Ele, se tiver que deixar você magoado, ele não preocupa com isso, ele fala a verdade. Muita gente chamava ele lá de doido porque ele dava dura nos garotada toda lá, ele xingava. Mas isso tudo para o amadurecimento do atleta, né? Isso tudo ele sabia que o atleta tinha que passar. Eu até entrei em contato com ele há pouco tempo atrás para levar o Dudu para lá, né? Falei, ó, João Paulo, tô com um atleta aqui, isso. Ele foi e pediu para me aguardar até outubro, que ele tem chance de levar o Matheus, né? O Matheus Cristo Dudu para estar sendo avaliado lá. Não, isso é bacana, Mas e aí ele pegou e te... Aí o treinador de goleiro, que era da base, que tá no Palmeiras hoje no Sub-20, ele chegou para mim para conversar. E no Vitória, o centro de treinamento é muito bacana, é o estádio. Você pode entrar na internet que você vai ver, é o Barradão. E ao lado do Barradão tem um campo profissional e ao lado mais 2 campos que é da categoria de base. Então, assim, a gente treinava ao lado do profissional. Tudo ali, a gente via tudo. A gente, para descer pro treino, a gente passava ao lado dos carros dos profissionais, via os jogadores profissionais, tudo ali. E quando eu tava treinando, ele chegou para conversar comigo e falou, Thiago, infelizmente nós já temos 3 goleiros aqui. O Jefferson, que até hoje tá atuando em São Paulo, um parceiro. Não tem vaga no alojamento. Se você tem a técnica, a gente vê que você é esforçado, é um garoto que tem futuro, mas infelizmente nós não temos vaga no alojamento.
eu tenho até um contato que eu quero passar para levar você pro Goiás. Eu lembro direitinho dele ter falado isso. E nesse meio tempo dele que tá conversando comigo ali, que foi no final do treino, o treinador de goleiro do profissional chamou ele. E eu vendo aquilo lá, foi e falou assim, ó, pediu para ele treinar e eu fazer uns exercícios sozinho comigo. Aí ele, treinador da base... Isso aí você tava com quantos anos? Isso aí eu tava com 13, tava fazendo 13 anos. Então, mas nisso aí já tinha um bom tempo que você tava lá já. Não, os 15 dias. Ah, nos 15 dias? Os 15 dias o treinador do Caraca, profissional velho. tava observando o treino nosso. Ah, sim, entendi. Aí quando acabou, o treinador da base já tinha praticamente me dispensado. Mas o treinador de profissional do Vitória chegou e falou assim, deixa eu fazer um trabalho específico com aquele garoto lá. E do profissional não tinha nem como o outro falar nada, Como ele falava não, né? Não tinha nem como. Aí o Luciano Júnior, que a gente chamava de Bimbo hoje, que tá no Palmeiras, chegou pra mim e falou, Thiago, quer fazer um trabalhozinho com você. Cara, ele fez 3 trabalhozinhos comigo, lembro direitinho. Colocou o gol lá, colocou uns cones, fez 3 trabalhos. E eu treinei ali, coisa máxima de 20 minutos. Acabou, sentei lá com os outros goleiros, que já tinha feito uma amizade ali, conversando e tal. Vejo os dois conversando lá. Ele sobe, entra pra diretoria, os dois. Depois volta. Quando voltou, ele falou, ó, Thiago, chamou eu pra conversar. Falou, ó, Thiago, nós vamos dar um jeito aqui e vamos arrumar uma vaga pra você no alojamento. Nossa Senhora. Propósito de Deus. Foi de Deus. Se esse cara do profissional não tivesse ali naquele momento assistindo o treino nosso, às vezes eu não tinha ficado no Vitória. Então você deixa pra te falar isso depois, Sim. né? E eu tinha passado, nossa, velho, que loucura. Então arrumaram uma vaga no alojamento, eu peguei o busão de volta, peguei as malas e já vim pra dentro do alojamento. Já deu tchau pra favela. Nossa Tchau. Senhora. Tchau pro cuscuz. A gente dá tchau pra favela e fala oi pro Maracanã, né? Porque quando a gente chega no alojamento assim, aí primeiro a gente vai pro quarto que tem 30 a 20 molecada, né? Aí conforme o tempo você vai subindo os quartos, né? Depois eu já tava num quarto só de 3 pessoas, com ar-condicionado, geladeira. O primeiro era 30. O primeiro era o Maracanã que a gente fala, né? Tá onde? Tá no Maracanã. É grande. Mas na hora que você chegou lá o primeiro café da manhã, lá no Maracanã, lá na base. Pior que tinha cuscuz? Não, aí já era outro patamar. Já tava melhorzinho. A estrutura do Vitória é muito boa, cara. A estrutura do Vitória. Se tem uma coisa que me mata de saudade é morar em alojamento, você acredita? É mesmo. A turma ali, você tá conversando com todo mundo, você descer junto pro refeitório pra comer. Depois que acabava de comer, dava um lanchezinho assim, aí chegava 10 horas da noite. Às vezes falava, a gente ficava com fome ainda, vamos dar um jeito de pular lá dentro, a gente pulava lá, pegava mais umas bolachas e vazava. A turma em si, então eu gosto muito de turmas, a gente vê lá na Arena T1, tanto que a gente fica em turma. Às vezes minha esposa cobra muito de mim, vamos sair só nós sozinhos. Quando eu preparo pra sair, eu já ligo pra um parceiro, ligo pra outro, na hora que vê tá uns 4, 5 casal. Por quê? Porque eu acostumei com isso, cara, é bom demais. Hoje eu vejo atletas que o pai tem condição. Eu levo pra fazer teste e falo assim, não, eu vou pagar uma pousada, um hotel pro meu garoto. Eu falo assim, não faz isso não, cara. Deixa seu menino lá no alojamento. É onde você vai pegar amadurecimento, é onde você vai pegar maldade, é onde você vai ficar esperto. E sem falar que isso, vamos dizer assim, isso salva, lógico, não foi seu caso, mas eu falo assim, isso salva a vida do cara, eu falo em questão do amadurecimento e do contato, né, Thiago? Porque se tem uma coisa que causa... às vezes, depressão na pessoa é justamente essa solidão. Né? O cara, igual no seu caso, você mudou de estado. Com 13 anos de idade, do nada você sai daqui, vai parar na Bahia. Até se você é um moleque, vamos dizer assim, tímido ou um cara prosa ruim, um cara egoísta, um cara ignorante, ninguém ia gostar de você. Você ia ter muita dificuldade nesse meio. E mesmo se a gente for, igual você está dizendo isso, você muda lá dentro. Porque se você não mudar, você vai passar por muito mais dificuldade. Eu fiquei 1 ano sem ver meus pais. Fiquei 1 ano sem vir aqui e eles sem irem lá. Na época não estavam em condições, depois... Meu avô levou eles lá e foram todo mundo. Aí eu vim aqui, se eu não me engano, em 5 anos que eu fiquei no Vitória. Se eu vim aqui foi 3 vezes, 2 vezes. Mas eles iam, mas o máximo que eu fiquei 1 ano sem ver. A gente vê hoje atletas de Belo Horizonte todo final de semana quer estar aqui em Nova Serrana. Atletas de cidades perto que estão jogando em time grande, quer estar em casa toda hora. Por isso que muitas das vezes passei até alguma experiência agora com um atleta que me procurou, o pai dele, eu vi o jogo dele, achei ele bom.
E levei ele pro Vitória para fazer teste. E a mãe veio me questionar, mas por que você não levou nos times da capitais aqui perto primeiro? Então isso aí a gente já fica com um pé atrás. Espera aí, se tá disposto, vai para onde quer que seja. A gente vê exemplo, igual eu citei aqui da faculdade de medicina. Você vai escolher onde você vai estudar? Se você passar numa faculdade federal, você passou lá em Brasília. Você vai para Brasília, filho. Tchau. Tem que escolher. E então, tem que sofrer, né? Se não sofrer, não adianta não. O cara fica malandro, vai tá tudo bonzinho, tem carro para ir para viajar, tem não dá valor, não adianta, não. Não dá valor. Hoje eu passo experiência por isso, igual a gente vê hoje. É difícil você ver um garoto hoje ir fazer um teste e ficar num lugar que ele vai pegar um ônibus para ir treinar. Com certeza vai pegar um Uber, com certeza já tem um empresário ali para levar. Nossa época não tinha isso. O cara podia muito bem pegar eu e levar, né? O empresário que levou eu até lá, que buscou eu no aeroporto. Mas não, se vira aí, meu irmão. Já deixou você sofrer. Se vira aí. Foi onde eu amadureci bastante. Eu saí daqui de Nossa Serrana com 12 para 13 anos, uma criança, e voltei outra pessoa. Até mesmo quando eu vinha de férias, com 18, 19 anos, todo mundo já falou, amadureceu e pros demais. pais aí, pra molecada, eles já tem que entender isso aí, né? Senão daqui a pouco, você tá falando, os pais querem levar o menino, deixar o menino bonitinho, dar dinheiro, deixa ele sofrer lá, não vai nisso não, porque, vamos lá, a maioria dos atletas aí que teve história no futebol, a gente vai puxar aí o livro da história do cara, o cara sofreu pra caramba. Sim. Não adianta não. O que não sofreu são poucos, mas a maioria, os grandes, teve que sofrer. Então não adianta deixar o seu filho aí achando que você tá fazendo bonitinho, ajudando ele, que você tá piorando, camarada. Com certeza. E outras, você tá ali morando no alojamento, você já tá pegando mais intimidade com o cara pra treinar dentro de campo. Você acha que dentro de campo, você morando num hotelzinho, os moleques tudo lá no alojamento, na hora que você chegar dentro de campo, você acha que ele vai querer tocar a bola pra você toda hora? Isso influencia, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu imagino, porque é o contato, né? Sim. Fora, hoje em dia você tem uma rede de um network grande, isso tudo vem muito dessa época também, né, Thiago? Lógico, da sua trajetória no profissional e a conduta do cara diz muito, né, só? Porque é bacana, a semana passada o Davis estava aqui, eu acho que essa amizade que ele fez com a galera na Europa que ele foi, que, vamos dizer assim, que salvou a vida dele. Então, é um que liga pro outro e aí e tal. Aí pega uma amizade assim tão forte, porque você vê no dia a dia, que é o que você tá falando, de parceiro seu também sofrendo, um cara, isso aqui não, o cara some. Né? Vai para um clube que você nem imagina. É isso aqui não, daqui 1, 2, 3 anos, você vai jogar ali perto do cara, o cara tá lá perto de você, então essa base, esse contato em categorias de base, até às vezes o moleque ir para outros times, é essencial na vida de... É essencial. Eu comentei isso com o meu cunhado hoje, a gente trabalha junto, né, na fábrica, e a gente conversando bastante, falei que ele falando tanto que um empresário é importante para um atleta, principalmente quando ele vai fazer uma transferência para a Europa. Eu falei, Steph, você está totalmente errado. Se o atleta destacou no Brasil, não precisa de empresário nenhum. A próprio times europeus já vão entrar em contato com o clube. Acabou. Você vê que o pai do Neymar que foi lá, você vê que o pai do Rodrigo, que jogou comigo, quando o Rodrigo recebeu a primeira proposta, nós estávamos jantando numa pizzaria. Eu jogava no Asa de Arapiraca na Série B, é o Eric. Tava eu, minha esposa e o Eric. Nem a esposa do Eric tinha ido para a cidade lá em Alagoas. E ele falando comigo, Thiago, eu vou parar de jogar futebol, porque eu vou agenciar meu filho. Eu falei, cara, não para não, senhor. Joga mais uns 2 anos. Imagina você e seu filho jogando, seu filho no Santos, e você ali na Ponte Preta, jogando um contra o outro, que bacana. Ele não tem jeito, não. O Barcelona tá com proposta, não sei quem tá com proposta. Aí ele já voltou. No outro dia, a gente jantando, no outro dia ele pediu para sair. Eu sei que ele viajou e ele voltou. Ele conta a história, acho que tem na internet. Ele chega em casa com as 2 camisas, do Real Madrid e do Barcelona. O Rodrigo conta isso. E ele joga assim e fala assim, escolhe aí, Rodrigo. O último jogo dele pelo Santos, a gente encontrou em Belo Horizonte, é um cara muito humilde, o Eric, um cara... E jogou em time grande, jogou em São Caetano, jogou em Ponte Preta, jogou a Série B toda no Asa com a gente, era lateral direito. E você vê que é um cara totalmente humilde. Não, e fora essas histórias, né, Rafa? Pra você ver, querendo ou não, esse cara jogou com o pai do Rodrigo. Manda mensagem aqui e me responde na maior humildade. E a gente vê atletas, existe atletas, jogadores humildes, e existe os boleiros.
Aqueles que se acham que é o cara e não dá humildade para ninguém. Nós passamos uma experiência pouco tempo atrás, não vou nem citar nome, mas um jogador do Cruzeiro não quis nem dar moral para uma turma nossa aqui em Nova Serrana. E a gente entrou em contato com o Fábio para dar parabéns para um garoto de Divinópolis que pediu, que conseguiu o meu contato. E na mesma hora, em menos de 24 horas, eu mostrei até para minha esposa. Falei aqui, ó, já me mandou o vídeo. Dando parabéns para um goleiro de uma escolinha de Divinópolis. Não é humildade, cara. Humildade em primeiro lugar é diferenciado. Não, é bacana. Mas aí, ô Thiago, até... Deixa eu só completar aqui a questão de alojamento. É porque eu estava lembrando uma história que acho que foi ano passado. O Gomes, goleiro do Cruzeiro, do Tottenham, né, da Inglaterra, o filho dele nasceu na Inglaterra, o Gomes fez sucesso lá, fez sucesso no Cruzeiro. E aí o filho dele estava vindo aqui para o Serranense para ficar no alojamento. E o Gomes falou com ele: não, só dorme aqui em casa hoje, amanhã cedo eu levo. O menino até chorou: não, pai, eu quero ir, querendo ir para o alojamento. Um cara que, igual o próprio Gomes falou com nós lá, o quarto dele lá, gigantão, quase do tamanho do alojamento, e ele querendo vir para o alojamento para ficar no meio dos meninos. Então, tipo assim, é importante demais alojamentos, igual o Thiago falou. E voltando, é onde que você aprende as coisas. Só voltando onde eu falei em questão de eu conversando com meu cunhado hoje sobre empresário, aí eu falei com ele: empresário hoje é muito importante no Brasil para colocar o atleta ali, para, né, negociar, ter entrada e contatos nos clubes. Mas a amizade hoje influencia muito, cara. A amizade hoje no ciclo do futebol é muito forte. Eu falo porque se hoje eu tô com um atleta aqui diferenciado, primeiro lugares que eu vou entrar em contato é com quem eu tenho amizade, cara. Com quem eu joguei. O meu quarto, quando eu fui subindo no Vitória, eu cheguei num quarto que era 3, igual eu falei. Era eu, Gabriel Paulista, que foi pro Chelsea, zagueiro, e Arthur Maia, que jogou no Flamengo, morreu no avião da Chapecoense. Sim. Arthur Maia. Nossa. Então, assim, hoje, Gabriel, que se eu entrar em contato, manda passagem aí pra mim ir passear na sua casa, cara. É na hora. Renier, zagueiro, hoje, na hora que eu ligo pra ele, tá um atleta nosso pra ir pra lá, pro Operário. Por quê? Porque ele jogou lá, ele foi capitão, jogou a Série B toda lá. Então, tudo é amizade, cara. Tudo é amizade. Wagner Mancini, hoje a gente tá com o GG, que eu tô assessorando, que é o primeiro jogador com um contrato profissional, que assinou um contrato muito bom de 3 anos. Quem colocou ele lá? Foi eu que conheci o presidente, o diretor do América? Não. Foi o Wagner Mancini que estava lá como treinador, que foi meu treinador, que me subiu pro profissional, me colocou para jogar e renovou meu contrato. Então eu tenho que chamar ele de pai, velho. Bacana. Mas e vamos voltar lá no Vitória ainda, Thiago? Chegar nessa daí. Exatamente. Porque tem essa coisa aí realmente do cara e é a questão do feeling, né? O cara tem um feeling do negócio. O cara... você não estava nem percebendo, mas o cara tá te vendo de longe. Sim. Que é o que a gente fala, né, Rafa? Tipo, independente do que você tá fazendo na sua vida, meu filho, faça bem feito, porque tem alguém te observando. E hoje muito mais por causa das redes sociais. Exatamente. E o cara tava lá do seu lado, você nem imaginava isso, e o cara tava te observando. Você vai pro alojamento e aí, tipo assim, sua carreira deslancha. Porque você começa a treinar com os caras... E eu imagino que, sei lá, 1 ano depois, você já estava bem acomodado ali no CT já. Evaldo, no início foi um pouco difícil, porque eu conto isso tudo no meu testemunho, sempre quando eu vou glorificar a Deus, porque eu fiquei lá 8 meses só treinando, porque os goleiros que já estavam lá, já tinha 4 anos que estavam lá. Quando eu fui assinar o contrato, o empresário chegou para mim com um contrato, eu peguei, né, para ler, para mandar pro meu pai, o empresário foi embora, e... muitos meninos chegavam pra mim, o Arthur foi um que chegou pra mim e falou: Thiago, aqui é osso você jogar. O Jefferson tá aí, tem 4 anos, o Matheus tá aí, tem tantos anos, os meninos têm muita moral aí, então... E eu falei: Deus, se for da sua vontade, eu vou assinar esse contrato e vou ficar. E assinei o contrato de 3 anos, fiquei lá. E, cara, passou 8 meses e eu só treinando, não ia pra jogo, nada, só treinando. 8 meses, imagina. 8 meses lá na Bahia, longe de casa, longe de família, só treinando. Mas nem na sua categoria, sim? Na minha categoria só treinando, mas não ia pra jogo, só ia 2 goleiros. Como que eu ia? Nem relacionado eu ia. Às vezes tinha campeonato baiano, campeonato ali da região, campeonato nordeste, nada. E quando um dia eu me lembro que eu subi pra cá, pro alojamento
pé da vida, falando que não dava mais e querendo ir embora e querendo ir embora. E eu lembro que eu entrei pro banheiro assim, dobrei meus joelhos e fui orar. E Deus me deu uma palavra lá no Salmo 42. Fala, por que tu tá angustiado? Confia em mim. E foi a mesma coisa de tirar um saco de cimento. E continuei trabalhando, treinando. E se eu não me engano, em 3 meses as portas se abriu na Copa 2 de julho. O Jefferson machucou, o Matheus não estava bem e eles me deram a oportunidade na Copa 2 de julho, que é uma Copa que acontecia lá em Salvador mesmo, que até na época o Santos participou, aí vinha Ganso, joguei contra o Ganso, o Rafael Cabral que está no Cruzeiro hoje, aí vinha Internacional, tudo, e eu sei que nós saímos na semifinal para o Atlético Paranaense. Tem até esse, direto eu olho no YouTube, porque deu uma briga feia nesse jogo lá, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, nós tomamos o gol no finalzinho. E eu sabendo que aquilo ali era a minha oportunidade, nós saímos na semifinal e a final foi em Porto Seguro. Porto Seguro, queira ou não, fica longe de Salvador, da capital. Fica, se eu não me engano, mais de 800 quilômetros. E quando eu estava no outro dia, já no alojamento, né, a gente descansando, não tinha treino nem nada, o João Paulo chega para mim com a passagem na mão. Você vai viajar para Porto Seguro, porque você foi eleito o melhor goleiro da Copa 2 de julho. Nossa. Eu, caraca, aí fui para Porto Seguro sozinho não, acompanhado com um dirigente do Vitória. Assisti a final, que foi entre Inter e Santos. O Inter foi campeão e o governador, eu tenho essa foto ainda, o governador de Salvador, da Bahia, o governador da Bahia me dando o troféu que eu tenho lá em casa até hoje de melhor goleiro da Copa 2 de julho. E daí em diante, peguei a brecha, a oportunidade de não sair mais. Aí vinha Taça BH, aí começou a vir os campeonatos internacionais. O Vitória... Você veio da Bahia jogar Taça BH? Viemos. Só a família... Família toda descendo pra lá. É mesmo? E vocês ficamos em Sete Lagoas. Sete Lagoas. Jogando ali na arena do Jacaré. Né? A família aí ficou bom, né? Primeiro jogo, peguei um pênalti ainda, lembro minha família toda lá atrás do gol, com a faixa grandona, todo mundo. O treinador, que eu lembro uma vez que o Vitória teve aqui, o Rodrigo era treinador. Chegou a ser treinador seu? Rodrigo, eu recebi ele aqui. Foi o meu primeiro treinador lá, Rodrigo Chagas, lateral direito do Cruzeiro. Corinthians, Cruzeiro. Parece Cruzeiro. que parou que sofreu um acidente, né? Isso. Ele era... Cara, pensa num cara nota 10, era esse Rodrigo. Nós era campeão de qualquer coisa, ele levava nós pra casa dele, cara. Ele morava em Salvador, num condomínio, ganhou muito dinheiro no futebol. Jogou na Europa, pô. Se não me engano, foi no Milan que jogou? Jogou num time grande mesmo da Europa. Agora não lembro mais, mas ele saiu do Corinthians pra esse time, depois veio pro Cruzeiro. E nós, como era juvenil, ele era treinador do juvenil nosso. Então, assim... Todo título que nós ganhava, ele levava nós pra casa dele, levava o time inteiro. Ele era vizinho da Ivete Sangalo e do Popó. Tá doido, a casa dele era um palácio, mano. Tinha um campo, piscina, quase o tamanho do campo. E a garotada lá toda correndo por lá, fazer bagunça, quebrando as coisas. E ele não tá nem aí. Pensa num cara nota 10. Eles vieram em Nova Serrana agora, há 3, 4 anos atrás, jogar a Taça BH. Sim. Peguei ele no hotel ali, fomos jogar futebol. Ele é nota 10. Eu encontrei com ele aqui na Taça BH. Ô, Thiago, mas de base, conta um caso pra nós de base. Porque base sempre rende muitas histórias aqui. O Rangel já roubou bolacha com Mancini, negócio do Galo, né? O Davis falou também de muitos casos ali do América, mas não sei, um caso feliz ou um caso triste seu ali de base, principalmente lógico, na sua base do Vitória, cara. Cara, quando a gente chega na base, a gente tem que chegar bem pianinho, né? A gente tem que chegar quietinho no cantinho. E eu lembro que junto comigo ficou outro garoto lá que tinha acabado de passar no teste, jogava de linha. E só que esse moleque era ousado, batia de frente com todo mundo, mas esse menino sofreu, mano. Dava meia-noite, mais ou menos, pra você ter noção. Olha os garotos, vocês vão lembrar deles. Eu ficava no Maracanã e no alojamento, no andar de cima, já eram os tops, já eram os juniores. Marquinhos, que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras. Marquinhos, sim. Junto com... Teve aqui em Nova Serrana também. Teve aqui, Marquinhos? Teve jogando no Cruzeiro, eu tenho foto com ele lá é no de Picanha. Prado, Marquinhos jogou muita bola. O William, você lembra do William, corredor pra caramba, jogou no Palmeiras, junto com o Marquinhos. O William, carequinha, hoje ele tá na Série B. Não sei se é no Criciúma... O William, vocês vão lembrar desse, você vê foto, vocês vão lembrar quem que é. Mas essa turma aí lá em cima... O William depois veio pro Cruzeiro também.
Eu sei qual o William, ele chegou a vir pro Cruzeiro, depois jogava com a camisa 11 lá no Palmeiras. Isso, ele mesmo. Eu lembro do William, ele chegou a vir pro Cruzeiro. É. Chegou a vir pro Cruzeiro também. E tinha um goleiro lá, cara, da equipe dos juniores, que a gente espelhava muito nele. Ele batia tiro de meta e atravessava o campo, véio. Chegava lá na mão do outro goleiro. Ele era foda, o Vitor. Não chegou a vingar, mas pensa num cara muito gente boa. E, cara, ele chamava nós meia-noite. Chamou eu e esse outro cara, que tinha acabado de chegar, né? Aí ele virou e falou assim, vai lá na tia pra mim comprar um sanduíche. Aí eu falei, caladinho, né? E a tia, Barradão, Salvador é uma cidade top, mas lá perto da praia. Pro Barradão, pra você chegar aqui, você tem que passar numas ruazinhas, meio favela, você desce, depois você chega no Barradão e é o CT. Então a gente tinha uma tia ali que sempre fazia sanduíche pra nós, era num beco. Então assim, lá na boca que a gente chamava. Então era meia-noite, falou, vai lá na tia pra mim e compra 2 sanduíches pra mim e pro William, esse goleiro falando. E a gente ia comprar esse sanduíche na tia, ela fazendo sanduíche e fumando cigarrinho, né? Caía pitada lá, ela fechava o sanduíche. E nós não tá nem aí, pai, manda pra dentro, né? Porque naquela época, você tá louco? Sanduíche. A gente só comendo comida de alojamento não podia fazer nada, a gente pedia as pizzas escondidas, saía correndo lá pro meio do campo, né? Tudo escuro, comia as pizzas, lá famoso na Bahia era chamado calzone, né? Calzone, tipo uma pizza fechada, assim, lá era famoso, né? Aí esse William, o menino vira e fala assim, eu não vou não, esse horário. Eu falei, nossa, pra quê? Aí o William falou, o quê? Você não vai não? O William pegou esse menino e como se fosse passar um susto nele, sabe? Foi querendo, tipo assim, vai ficar eu e você no banheiro ali agora. Foi pegando ele pela camisa, o menino, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E eu aqui com medo, cagando nas calças de medo. Mas aí ele só passou um susto no menino e falou assim, ó, pra você aprender, você vai comprar agora 3x tudo, o Thiago fica aqui, você vai lá e compra, ele vai comer também. E opa! Me dei bem no negócio. Então assim, eu ficava muito pianinho, sabe? Eu ficava muito na minha, muito quietinho. Manda quem pode, obedece Hoje o futebol tá mudado, cara. Antigamente você chegava, você tinha que esperar, quando eu subi pro profissional ainda em si, você tinha que chegar a esperar todo mundo sentar no seu banco, no ônibus, todo mundo sentar nessa cadeira. Hoje você chega, já tá um menino que acabou de subir, já tá sentando na janela. Então... E sempre teve esse negócio de subir, né? Moleque tá na base ainda, sobe, acha que... Porque a gente vê... É bacana porque você vê muitos memes hoje, esses caras que fazem meme com futebol, mas assim, eu não cheguei a ser, nem, como diz o Vaguinho, nem passei perto de profissional, mas a gente imagina que é aquilo ali mesmo, cara. Porque os moleques, muitos são muito ousados, né? Eles acham que chegou no profissional... Eles acham que é o Neymar. Né? O Neymar mudou essa parte do futebol da categoria de base, que sobe e já comanda. Eu acho que falta muito respeito de hierarquia ali, sabe? Porque na minha época não tinha isso não, cara. Ia entrar num ônibus para treinar em Pituaçu, que era um outro estádio. Eu ficava na porta do ônibus esperando todo mundo entrar. Depois que entrava, você vê que hoje na Europa, antigamente na Europa, ia almoçar todo mundo. Só levantava da mesa quando o capitão acabava de comer, pô. Sim. Isso respeito. Eles falam que o Ronaldo tá com um projeto do Cruzeiro de colocar a categoria de base junto com o profissional. Para eles almoçarem junto. Hoje, isso é quando acabar a toca 1 e juntar tudo. Ficar tudo na toca 2. Hoje... Pelo que o Renan, que é o diretor do Cruzeiro, supervisor de captação, me contou, uma categoria vai toda semana vai uma categoria para a Toca 2. E almoça com os caras, e toma café com os caras, passa o dia lá vendo como funciona, entendeu? Pra garotada já ir pegando as manhas e o respeito, né, velho? Porque só profissional já acha que é o... E também para almejar um dia estar ali, né, Sim, Thiago? para sonhar, né, crescer. Nossa, você fica imaginando com 12 anos, e como se diz, para o moleque chegar ali hoje, igual os caras vai ter que comer muito cuscuz. Né? E essa passagem sua pro profissional, Thiago? Não, eu ia chegar nisso, desculpa, Rafa, até interromper. Eu ia falar o seguinte, você chega com 13 anos, aí beleza, passa por tudo isso, aí você vai chegando, 14 ali, 15... Com 16, sem você saber, mas você está prestes a estrear num profissional. Com 16 anos ali, com 3 anos de Vitória, você está como já ali? Cara, o Vitória sempre teve uma escola fenômena de futebol, de goleiro, né? Isso, você fala agora de goleiro. Você pega Felipe, você pega Fábio Costa, que é um dos mais antigos, você pega Dida,
você pega Marcelo, Jean saiu do Vitória. Tanto é que o filho do Jean... Isso, depois que ele foi pai. Quando eu treinava nos juniores, o filho do Jean, eu lembro dele pequenininho. E o Jean já tinha parado, o Jean pai, ele ia pra lá treinar com a gente. Então ia Jean, Vampeta, que já tinha parado, ia tudo treinar com a gente no rachão. E o Rodrigo deixava, o treinador, porque tinha muita amizade. Parceria, jogou com os né, caras. Né? E o menininho lá treinando pequenininho. E de repente eu tô vendo esse moleque no São Paulo, hoje tá no Paraguai, né? Tá no Cerro. Tá no Cerro Portenho. E joga pra caramba. Joga. E o irmão dele também tá lá. Eu acho que o que trava um pouco o filho dele aí, que ele é meio doidão, não é, né? Teve um episódio com a esposa aí, agressão. Fora da esposa teve Se não fosse isso, mas tava joga bem, muito. Pega muito. Mas então, assim, sempre do Vitória teve uma escola fenômeno. E nessa época que eu cheguei, o Vitória tinha parado de revelar o goleiro. Então o Vitória ficou um tempo sem estourar um goleiro, sempre trazendo goleiro de fora. E o Vitória sempre fez muito campeonato internacional. Todo time de Série A, a maioria faz. Você vê que o Cruzeiro, pouco tempo atrás, estava para Dubai, a categoria sub-13, se eu não estou enganado. E nós viajamos para Alemanha, viajamos para Inglaterra, viajamos e sempre trazendo título. Vitória sempre trazendo muito título de categoria de base. E Deus me abençoando ali, a gente ganhou do Barcelona, jogamos contra o Real Madrid, ganhamos do Real Madrid nos pênaltis. Caraca. E eu ganhando troféu. Então chegou uma fase que eu sempre jogava uma categoria acima. Eu tava no juvenil, mas jogava nos juniores. Às vezes o goleiro não tava muito bem, tava machucado, eu sempre jogava. Taça BH mesmo, eu vim jogar com os juniores. E eu, mais novo, jogando de titular. E chegou um momento que nós jogamos a Copa São Paulo. Não fomos muito bem. O treinador nosso chama Gilmei Imberê. Ele tá no Palmeiras hoje. E pensa num treinador louco, Rafa. Pensa num treinador que é doido da cabeça. No treino, o cara é doido. O andar dele, você já vê que ele é doido. E quando a bola vinha, o atacante dividir com o goleiro, no meio do coletivo ele já pitava pro goleiro não machucar o atacante. Você é doido, não divide com o goleiro não. Ninguém divide com o goleiro no meu time. E ele já saía pitando. E nós fomos jogar essa Taça São Paulo. E foi da onde o Vitória descobriu o Gabriel Paulista, lá em São Paulo. O Gabriel Paulista veio da Taça São Paulo. Gabriel Paulista e Felipe também, que já jogou em muitos times grandes aí. E, cara, eu não esqueço um episódio. Nós tínhamos que ganhar da Portuguesa. E eu lembro que nós tava perdendo de 1-0 e o outro goleiro da Portuguesa pegando pra caramba e meu treinador doido. E eu tomei um gol de falta de sorte. O cara chutou, a bola pegou na trave, nas minhas costas e entrou. E o treinador olhou pra mim assim, uai, se você fosse crente, Deus não deixava você tomar esse gol, não. E depois dele falar isso, toda defesa que o goleiro da Portuguesa fazia, ele olhava pra mim, tá vendo, Thiago? É assim que faz, ó. É assim que faz. Sacanagem. Meu Deus do céu, esse cara doido. E eu nunca imaginava que dali. Eu falei, depois desse jogo, eu falei, uai, o negócio dá pra baixo, né? Porque fomos desclassificados, voltamos. E foi onde eu falei que o João Paulo chegou pra mim no aeroporto, eu com 16 anos. O Vitória já tava na Série A. Quando eu cheguei, o Vitória tava na Série B, em 2007. Aí já subiu pra A. Aí ficava naquela, né? A, B, A, B. E em 2009 tava na A. E nós, em janeiro, acabando saindo dessa Taça São Paulo, no aeroporto, quando a gente tava em São Paulo pra pegar voo pra Salvador, o João Paulo senta do meu lado. Aí ele falou, ó, chegar lá você vai apresentar no profissional, tô te avisando aqui, mas eu queria te falar duas coisas. Primeira coisa, você tem que ser mais louco. Você tem que parar de ser muito bonzinho que você é. Seja mais doido, senão no profissional você não chega, não. E outra coisa, grita mais. Grita mais dentro de campo, fala mais, sai esberrando os caras, sai batendo de frente, socando a bola, que é duas coisas que se você não mudar, você não vai subir, você não vai chegar. E eu já, nossa, vou subir pro profissional. Aí a cabeça já, dentro do voo, já mudou, né? Nossa, só eu da Taça BH ali que subi. Da Taça São Paulo, né? Da Copa São Paulo. Aí já cheguei, já apresentei no profissional, já com Wagner Mancini. Já tinha muitos atletas que já tinham subido do profissional, como o Anderson Martins, zagueiro, o Wallace, zagueiro também, que passou pelo Flamengo. A Podi era a turma, nossa, Leandro Domingues. A Podi deve ter 83 nossa, anos, porque, Deus. pelo amor de Ele Deus. Ele tá onde hoje? Ele tá no Goiás. Tá no
Goiás e com Goiás, muita moral, exato, capitão, é. pô. Correria danada. Correria danada. Não, Aí, hoje em dia eles colocam ele de meia. É mesmo? Porque o homem não para de correr. Para né? o tempo todo. Ele entra mais no final dos jogos, mas é como meia, é do meio pra frente, é ele impressionante. é muito rápido, velho. Aí peguei uma fase muito boa em 2009, cara. Subi no profissional, aí tava Viafra, que é um goleiro Viafra, de sim, fora, sim. né? Um cara muito louco. Um goleiro louco na dele, do perfil dele, né? Vamos dizer, cultura dele. Deixa eu só te cortar aqui, que você falou isso aí que o Sampaio te falou isso aí. Será que ele falou isso aí com o Fábio Costa? E por isso que ele levou muito a sério? Levou a sério demais, Fábio Costa. O Fábio Costa, Ele esse é mais não doido. obedeceu. Nossa Fábio Costa, o Senhora. goleiro mais doido que eu vi jogar. Esse era louco. Eguita e aquele Paraguai não chegavam no pé dele, não. Esse era o Chilavé. Chilavé. Nem Eguita, nem Chilavé. Acho que o Fábio Costa levou muito a Fábio sério o conselho do Sampaio. E quando eu cheguei no Vitória, né, eu já tinha acabado de sair uma turma muito boa, né? Hulk tinha acabado de sair, Hulk saiu em 2007, Marcelo Moreno, né? Foi uma turma muito forte ali que saiu do Vitória, cara. O Vitória foi sempre revelador de jogador, Sim. né? O Ramon Sempre tava revelou. lá. Aí nessa época o Ramon tava, ô cara sangue bom, velho. Cara que humilde, tava na seleção agora há pouco tempo. Tá na sub-20. E eu dei conta de arrancar um pouquinho de dinheiro dele lá, viu? Ramon, Acabava o treino de pênalti, né? Tá. E Ramon eu- também é de contagem também. Quem sempre ficava, né? Eu, né? O goleiro tinha acabado de subir, eu Sim, ficava. Na época sim. era Viafra, Gleger de São Gleger, Paulo, jogou no no, No Cruzeiro Inter. também. Isso. Sim, sim. jogou no Guarani de Campinas muito Exato. tempo. E eu. E tinha mais um outro que era da Bahia mesmo, não tô recordando, Marcão. E eu ficava ali depois do treino para os pênaltis deles. E eu sabia que o Ramon só batia aqui cruzado. Então eu saía 2 minutos antes e eu pegava. Ele ficava bravo. Só que sempre ele dava, a cada pênalti que pegasse, 50. Nossa. Oh, eu não vou sair antes, não. Que filho. isso? Moleque, 16 anos, acabei de subir, saí do treino ali com 200 conto no bolso. Nossa, falei, tchau. Deus. E ele ficava bravo. No jogo você vai fazer isso? No jogo você vai sair antes desse jeito? Quero ver se no jogo você vai sair. Falei, eu caladinho. ó. Nem respondi, fingi que nem tava ouvindo. Ramon jogou muito, viu? Mas pagava, né? Pagava. Tinha não, tem a nota, né? É o que eu falo, cara. Tem muito cara que é muito gente boa. Eu falo do Roger. Joguei com o Roger lá há muito tempo. Era parceiro de concentração. Eu e o Roger, quando eu subi pro profissional. O Roger, é treinador. hoje. Ah, o Agora que foi treinador, do sim, sim. Atlético Tá e no tudo. Atlético, Pouso Alegre. Cara, muito humilde, cara. A gente tinha Ratatá, né? Eu não era relacionado ainda no início de 2009 pros jogos. Então, tinha bicho, né? Cada jogo que ganhava era muito dinheiro, cara. A Série A era bicho e a gente pegava Ratatá. Ratatá é o quê? 10% de cada um que pegou. Se você pegou 2 mil, você tinha que tirar 10%. Ah, O capitão ia juntando pra no outro dia dar pros não relacionados. bacana. Oh, e não tinha uma vez. E às vezes esse Ratatá demorava 2, 3 dias até o capitão pegar de todo mundo, né? E eu chegava pro Roger, será que o Ratatá saiu? Quanto você tá precisando? Quanto você tá precisando? Dava 200, 100 reais assim, ó. Nossa. Eu, Roger, precisava? Não, sou seu, toma, te abençoando aí. Cara muito parceiro. Que bacana. Nós dormíamos no quarto, assim, uma vez nós fomos jogar em São Paulo contra o Santos. Fomos jogar em São Paulo contra o Santos e eu novinho, viajando, Neymar no Santos. Falei, meu Deus, onde eu tô, velho? Onde Deus me tirou e onde me colocou, velho? E chegava aquela turma no hotel, tudo contato do Roger, chegava com mala de perfume, tênis, aqui é tanto de trem, eu sem dinheiro nenhum, né? Tinha acabado de renovar o contrato profissional, começando a receber um saláriozinho bom. O Roger comprava esse perfume é seu, Thiago. Jogava na minha cama assim, eu falei, o cara Nossa. tirar o chapéu. Não, e fora as gosta muito daquele zagueiro daqui de Nova Serrana, viu? Ryan, Do né? Ryan. O Roger gosta muito dele. Sim, sim. Inclusive foi ele que levou ele pro Pouso Alegre. Sim, sim. Né? Tava no Atlético e levou ele pro Pouso E o Alegre. Roger agora foi pra Manaus, né? Facinho de levar ele também. Pois é, tomara, porque o Ryan também é um moleque muito, muito merecedor. Mas eu fico pensando, nessa fase aí da época lá da favela, que você chegou lá, que o cara subiu, aí depois você vai pro Maracanã, aí quando você muda de patamar que vai pro profissional, pô, e os hotel? Aí existia lá o alojamento, né? Da categoria de base. E mais pra cima, assim, tudo rua, lá dentro do CT, igual na Toca, igual no centro de treinamento do Atlético. Passava com carro, assim, tudo, e tinha o hotel
da base, do profissional. Um amigo muito seu também, Já, topei com ele lá. Ficava eu e Já no hotel do profissional, pô. Eu com 16 anos, os moleques tudo na categoria de base, e eu ficava muito sem graça. Só lembra que o Já encerrou a carreira profissional e virou goleiro. Virou goleiro. E treinador de goleiro. Pelo amor de Deus. O sonho dele era ser goleiro e treinador de goleiro. Hoje Já é goleiro lá em Itapipoca. E é goleiro. Essa semana agora eu vi o Já defendendo um pênalti lá. Tá bem aí, Já. Fez o processo inverso. Dá vontade de dar uns cascudos neles. Fez o processo inverso. Nós éramos do mesmo empresário da assessoria Antônios, né? O Guga, empresário, que é um amigão hoje, foi como um pai pra mim e pro Já. Levou o cara pro Japão, ou pra Coreia, e falou, Já, aproveita essa oportunidade, vai embora, faça sua vida. Foi um paizão pra ele também. O Já é o rei dos stories. Você tem que seguir o Já, vocês vão rir o dia inteiro. Mas aí eu comecei a ficar no hotel do profissional e era tudo já muito diferenciado, né? O café da manhã, nutricionista e não sei o que, e aquilo tudo. Jackson ficava muito lá também. Você lembra? Jackson jogou no Cruzeiro, camisa 10, Palmeiras. Sim, lembro. Então, assim, eu fui pedir pra voltar, pra ficar no alojamento da base, porque eu ainda tinha 16 anos, estava no profissional, mas descia pra jogar os campeonatos no final de semana, Bavi, quando era clássico, um campeonato de jogo importante, eles me desciam pra jogar. E eu ficava muito sem graça, tipo, os 10 lá na base no alojamento e eu morando lá no hotel, eu falei, por que isso? Vou ficar lá na base mais um tempo. E até então, é uma das coisas que eu falo para todos os atletas hoje que eu converso, aproveita, o conselho muito GG, aproveita cada segundo da categoria de base. Se eu tivesse o amadurecimento que eu tinha hoje, eu subi muito cedo. É ruim? Não, é bom. Mas se você puder aproveitar cada minuto, muitos jogadores aí tá no profissional, nega descer para jogar um campeonato nos juniores. Cara, vai e joga. Eu vi quem contando uma história agora foi aquele Klemer, goleiro. O Klemer era treinador do time B do Inter. Eu lembro dessa história, eu vi. O time B do Inter. Ele chegou pro Abel, que era o treinador do time da Série A, e falou, Abel, eu preciso de um goleiro pro nosso time B. Ele falou, eu tenho aí, falou o nome dos dois titulares, não vou lembrar quem. Também não vou lembrar quem não. E falou, e tem o Alisson. O Alisson e mais um, vê com os dois lá. Aí primeiro ele foi no outro. O outro virou e falou assim, não, Clem, eu sou subido profissional, tá doido, eu vou descer pra jogar e tal, não quero não. Aí chegou pro Alisson, tem uma competição assim, o Alisson falou, na hora, agora, eu vou jogar. Foi, jogou, foi bem, voltou, continuou treinando, os goleiros do profissional machucou, Abel tinha que colocar ou Alisson ou esse outro que eu não me recordo o nome. Quem que ele escolheu? Quem tava com ritmo de jogo? Já tava jogando, tava jogando? O Alisson, exato. Eu vi essa história mesmo. Então aproveita, cada campeonato, cada oportunidade que tiver, tem que aproveitar mesmo, tem que jogar, não pode ficar iludido com esse negócio de tô no profissional, não. Cara, você vai chegar. Se trabalhar, se treinar, você vai chegar. E o dia que você chegou, então? Aquele dia que falou, vamos pro jogo, Thiago. Aí começou 2009, né? Aí Viafra machucava muito. Viafra era uma resenha, cara. A cultura dele era diferente. A gente ia treinar de chinelinho, shortinho. Ainda mais eu que morava lá. Os caras também, né? Bahia, praia, ritmo. Chegava pra treinar tudo de bolsinha. Viafra chegava de terno com a maletinha. Ele é o quê? É colombiano, isso. Chegava de terno com a maletinha e eu via ele, não lembro que carro que ele tinha, ele só apertava um botãozinho assim, o porta-malas, ele pegava a maletinha dele, nossa, chegava no vestiário assim, ele tinha umas 30 luvas da Poker. E eu um dia no jogo, cara, eu não esqueço disso, ficou marcado. É um cara assim que eu não tinha nada contra, mas também não colava com ele, entendeu? Não pedia conselhos, ele colava muito com o Glega. Glega foi um dos que me aconselhou muito, porque Viafra era muito fechado, é da cultura dele. Tanto é que eu cheguei pro Viafra um dia e falei, Viafra, final nosso aqui agora, do Juniores, eu vou descer pra jogar, é contra o Bahia, clássico, não tem como você me dar uma luva não pra me jogar? Ele olhou pro armário dele, abriu, pegou uma lá usada. Depois do jogo, tu me devolve. Nossa. Falei, nossa, eu vontade de jogar essa luva no chão. Só que eu não tinha outra boa. Não era patrocinada aí, não tinha nada. Então, assim, foi muito bom o início do profissional. Tem muitas pessoas que te acolhem ali, te recebem muito bem, como também tem pessoas que nem olham pra você, cara.
Futebol é desse jeito. Vai ter ali o perna e vai ter pessoas ali que vai te abraçar. Sim. E eu me recordo que, tanto é que depois de 3 meses no profissional, eu voltando pro alojamento da categoria de base, fiquei mais um tempo. Anderson Martins, zagueiro, vocês vão lembrar dele, jogou no São Paulo, jogou no Corinthians muito tempo, parou de jogar agora, parou novo também, jogou muito tempo fora nos Emirados Árabes. Ele pegou eu e levou eu pra casa dele, pô. Fui morar lá de frente à praia na casa dele com ele. Ele era solteiro ainda. Aí morava Vitor Ramos, zagueiro. Vitor Ramos num lado. Outro doido. E no outro doido. Namorada, nossa, Só aquele... doido. Namorei com a irmã dele lá na época, lá, eu andava com ele pra tudo quanto é lado. Outro lá. doido. Ele é louco. É louco. Todo tatuado, né? Todo... Ele é. Hoje Corpo fechado, praticamente. Corpo fechado, sim, muito doido. O pai dele é prefeito do interior lá. Por isso que ele era louco, não tava nem aí pra nada, pô, Vitor Ramos. Tá na Chape. Tá lá hoje? Tá lá hoje, tá na Chape. Roda muito, rodou Palmeiras, brigava demais também, né? Foi um dos citados desse negócio de aposta aí. Não sei chegou a citar. Foi afastado, eles voltaram ele, mas continua aquele jeitão muito doido dele. Viu? E comecei, cara, em 2009, treinar demais, né? Treinar demais e sempre olhando os dois. E começava a ir pra jogos, acompanhando Série A no Brasileiro. É outro patamar, nossa, né? deve Só ser avião, muito doido, tá doido demais. Mano. Eu lembro de uma vez, você vai lembrar dele, o William, uma experiência nós passamos. O William, vocês vão lembrar, o William jogou no São Paulo, teve problema no coração, falaram que ele não ia jogar mais. Lembro, pô, lembro. Palmeiras também jogou, o canhoto, meio canhoto. Isso. Foi jogar no Vitória. Nós fomos jogar contra o Fluminense. Foi 2 experiências nesse jogo contra o Fluminense. Fluminense 2009 tava muito ruim, você lembra que tava pra cair? Pra cair. Acho que o treinador era o Cuca. Aí era Fred, era Fernando Henrique no gol, tinha um volantezinho cabeludinho assim, ó, que jogou muitos anos no Fluminense, gostava de uma briga. E eles tinham 9 jogos... Diguinho. Tinham 9 jogos e tinham que ganhar os 9, senão era rebaixado, em 2009. E quando nós fomos sair de Salvador, o William sentado do meu lado, já era cristão, já era evangélico, e eu também, e ele chegou, na hora que o voo sobe e entra um urubu bem na turbina e nós do lado. Nossa. Daquele estouro, o avião, aquela tremida. Eu olho pra ele olha pra mim, ele só pede perdão pelos seus pecados. Nossa. Você é louco, mano. A sua hora chegou. Que frio na barriga, cara. Que medo, que tensão. Que doideira. Os caras já estavam acostumados, os caras viajavam toda semana, né? Eu tinha acabado de subir profissional, então não era voo toda hora. Os caras, num profissional você pega hoje, é voo que 2, 3 vezes por semana. O avião teve que fazer o retorno, descer em Salvador de novo, trocamos de aeronave, subimos e fomos jogar contra o Fluminense. E quando fomos jogar contra o Fluminense, o capitão era o Wanderson volante. E os caras tudo que tava pra cair também, era Curitiba, os rivais do Fluminense, Flamengo, não tava pra cair, mas tudo pagando pra que nós ganhássemos deles. Eu sei que, cara, eu nunca vi uma coisa assim tão sinistra assim, cara. Eu sei que saiu mais de 600 mil reais pra gente empatar com os caras lá dentro do Maracanã. E eu nunca tinha ido jogar no Maracanã, cara. Um sonho que tava realizando assim. Imagino. E o nosso time era bom, cara. O time do Vitória. Era Leandrinho, Bochecha, lateral esquerdo. Tinha um zagueiro também muito louco, mano. Não vou lembrar o nome dele, não. Vocês sabem quem que é. Um bem magrinho, uns moicanosão. Jogou muito tempo no Botafogo. Ah, sim. É Fábio o nome dele. Fábio alguma coisa. Chegava tonto todo treino, misericórdia. Ele jogou no Corinthians também, eu Jogou acho. no Corinthians. Nossa, aquele lá é doido. Fábio louco. Aí também era o nome doido. dele. Aí descemos pra jogar no Maracanã. E nisso a gente que é novinho, né, subindo, no hotel os caras armou uma pra mim. Descendo todo mundo pra almoçar. E o Gleger calçou o tênis assim rapidão e descendo. E bora, Thiago, bora. Eu não, peraí que tem que calçar o tênis. Não, bora, vai de chinelo mesmo. E desço eu de chinelo, cara. Mano, na hora que eu chego no restaurante, todo mundo já tava esperando, já tava armado. Todo mundo batendo palma pra mim, velho. E que vergonha. O Wagner Mancini olha pra mim, assim, você, cara,
cara tão tranquilo, então Vai, ciente, vindo de chinelo almoçar, subi na hora, filho, pra calçar o tênis. Sacanagem. Isso eles armavam direto, velho. Só que a gente ficava pegando, né? É o Fábio Ferreira. Fábio Ferreira. Esse Esse aí, É, Fábio Ferreira. vai aparecer na tela aí, gente. O homem é fera. Fábio Ferreira. E Esse era não. doido mesmo. Vou te contar a história dele, ó. Aí ele tava titular nesse jogo. Aí chegou à noite, no hotel, tinha o horário, né, que não podia descer mais, e eles ligaram no quarto, falando que o Wagner Mancini tava chamando eu lá embaixo pra conversar. Nossa. Aí eu falei assim, ô Glenn, você acha que eu sou bobo, né? Tenho 17 anos, meu filho, mas, ó, peraí, já caí numa na hora do almoço, não vou nem a, nessa, não. nem a pau, filho. Não desci nada. Ele, Thiago, é a oportunidade que você tá tendo. E começou a colocar pressão, e não faz isso não, você vai se queimar com o cara e não sei o quê, e não pega eu e desce. Chego lá embaixo, lá tá a diretoria inteira do Vitória, assim, sentado lá embaixo no hall do hotel, eles olhando. Aí o treinador de goleiro, sobe. Aí na hora eu já me liguei, falei assim, nossa, não cai nessa mais não, velho. Mas é normal, mano. Gente que é novo, subindo pro profissional assim, vai cair em pegadinha mesmo. Aí fomos pro jogo, cara, Maracanã. Só chegando no Maracanã e eu viajando, olhando. Nossa, Nunca imaginava, imagino. cara. Nunca imaginava eu estar ali jogando, fiquei no banco, né? Mas quando eu chego no vestiário, tinha um campo society dentro do vestiário pra aquecer. E o vestiário, com as banheiras, aqueles negócios, tudo. E de repente uma mesa assim com um banquete, né? O café frutas, essas coisas. E a mesa do lado com 4 maletas e 4 segurança. Aí de repente, quando todo mundo acaba de trocar, Wagner Mancini chama, aí os caras só chamam em volta da mesa e ele conta. Ó, o Wanderson entrou em contato aí, recebeu o contato desses treinadores aqui é representante do Botafogo, aqui do Flamengo, aqui do Curitiba, aqui de outro time e tal. Abriu a maleta. Paf, 600 mil reais em dinheiro, assim, ó. Caraca. Só vocês dividir. Wagner Mancini foi pra uma salinha que tinha lá, fez as contas, quanto que ia dividir e tal. Acho que dá 40 conto pra cada um, velho. 40 mil, só pra empatar. Gleger do céu, filho, deixa os caras chutar a sua cara. Nós não toma gol, não. Nós saímos daqui empatado, filho. Eu saí com esse dinheiro que eu enfio na calça em qualquer lugar. 40 mil em 90 minutos? É louco, filho. Aí fui aquecer, entrar no Maracanã só olhando assim, que é o trem mais lindo, cara. Que é o trem mais lindo, 17 anos. E aquecendo. E lembrando dos quarentinhos. E pensando, né? Vou voltar lá pra dentro agora, vou ver de novo, né? Nossa. Aí eu lembro que tava cheio o estádio, porque a torcida do Fluminense tava apoiando. Tava eles apoiando, tinham que sim. ganhar os 9 jogos. Na hora que eu vou abrir lá no meio de campo pro Gleger fazer a reposição, o aquecimento, ele fez, eu peguei, na hora que eu vou dar, eu escorrego. Pô, mesma coisa de ter saído um gol, torcida do Fluminense. Pelo meu escorregão, cara. É bater e levantar também, Rafa. Bati e levantei na hora como se nada tivesse acontecido. E nem todos viram, respira, tranquilo. Voltei pro vestiário, entramos em jogo. Primeiro tempo, cara. 2-0 pros caras. 2 gols do Fred. 2 gols do Fred. De fora da área, lá no ângulo. Na hora que volta pro vestiário, nem maleta mais tinha lá. Os caras já tinham vazado tudo. Não, e Nem essa... confiaram em vocês fazer 2. Não, piorou. Voltamos pro segundo tempo, tomamos mais 2. 4-0 pro Fluminense. Não, e quando você falou isso, eu lembrei, porque um dos motivos do Fred ser um dos maiores ídolos do Fluminense recentemente é justamente esse ano. Porque o Fred, ele volta ali do Lyon, tempo que ele passou na França, e ele salva o Fluminense Fazia gol do demais, rebaixamento, justamente por isso. Exatamente, ele fez gol nesses 9 jogos. 1-0 é gol do Fred, 2-1 é gol do Fred, então ele salvou o Fluminense. Quando você falou isso aí, eu fiquei pensando, será que eles ganharam? Mas falou, não, 2009, Tomamos 4. deu ruim. Ficou só no sonho mesmo, os 40 contas ali. Sim. Mas aí acabou o jogo, né? Trocamos de roupa e fica o ônibus lá assim no estacionamento. E os carros das famílias, os familiares dos jogadores, ali, igual no Mineirão, pra quem conhece, tudo junto, entre aspas, né? Quem tem moral, os carros ficam lá dentro. E eu entrei no ônibus, fiquei sentadinho, quietinho, entrava um jogador, entrava outro. E tinha uma loura encostada numa BMW lá no cantinho, lá assim, ó. Uma lourona encostada lá. E de repente o Fábio Ferreira pega um papel, anota, entrega um menino, acho que era um que tinha sido gandula, entrega aquela loura lá pra mim. Acho que era o telefone dele, né, cara? Alguma coisa assim, não tem nem ideia.
Eu sei que ele entregou, foi lá, entregou, a loura pegou assim, pegou, olhou, pensou, guardou na bolsa. Falei, ixi, ganhou a mina, né? Ganhou a carioca. De repente sai Leandro Bochecha. Ele é carioca, ele é do Rio. Sim, carioca. Ele saiu, em vez de entrar no ônibus, passa direto. E tá indo andando. Vai no rumo da loura, mano. Era a mulher do Leandro. Mano, a primeira coisa que a mulher pegou, velho, foi o papelzinho e deu o Leandro assim. Nossa, velho. Cara, Leandro volta pro ônibus querendo matar o Fábio, velho. Se não é os caras pra segurar, nem deixar ele entrar dentro do ônibus, aí ia matar ele lá dentro. Que doideira, por isso que eles falam que jogador de futebol é osso. Que doideira. Deu ruim também, né? Foi no limite, foi no limite. Fábio Ferreira foi osso. Nossa, foi louco. E o dia que te chamam pra jogar, Thiago, conta pra nós esse dia aí de... porque eu não lembro qual time, eu tava até tentando achar ele, mas eu não lembro. Goiás. Foi o último jogo da Série A, em 2009. De 2009. Eu fiquei indo pros jogos a partir desse momento no banco, não entrei em nenhum, não tive oportunidade. Você era o terceiro goleiro, no caso? Eu era o terceiro. Viafra machucou o joelho, ficou muito tempo parado. Gleger machucava muito, porque Gleger já estava no fim da carreira. Então eu ficava muito... Fui para quase todos os jogos da Série A, cara. Quando era Gleger para jogar, era Viafra, e eu sempre ali indo. Na época não tinha isso de ir 3 goleiros. Mas eu sempre acompanhando, Vitória e Flamengo, na época era Felipe goleiro, ficava só olhando Felipe jogar, Ramon meteu um gol de falta lá no trinco, busca lá Felipe. E quando chegou o último jogo, o Vitória só tinha que empatar para classificar para a Sul-Americana. E nisso, o último jogo, eu vi que muita gente pedia o Mancini para liberar. Libera, já é o último jogo para mim ir embora. A Podi foi um que pegou as coisas e foi embora para casa já de férias. Nem participou do último jogo. Viafra tava suspenso, Gleger machucado, Wagner Mancini me chama durante a semana e fala que eu ia jogar, que era a minha estreia. E eu lembro que quando ele me chamou, o Wagner Mancini ficou numa carreira muito tempo durante Vitória e Santos. Ele ia pro Santos, ficava lá, ia mandado embora, vinha pro Vitória. E ele falou pra mim, o que eu ia fazer com o Rafael no Santos, a oportunidade caiu no seu colo. Então você que vai jogar. Vou colocar você pra jogar esse último jogo. E ele ia colocar o Rafael Cabral, que tá no Cruzeiro hoje, pra jogar no Santos, nessa época que ele tava lá. E foi uma semana muito mexida pra mim ali no Vitória, porque a imprensa veio em cima, caiu aquela pressão tudo em cima, e eu penso com 18 anos, naquela época era muito novo. Até hoje, até pouco tempo atrás, acho que você comentou isso no jogo nosso de futsal, saiu uma matéria que um garoto me marcou no Instagram, eu nem sabia, que eu era, não sei se sou ainda, né? Eu era o goleiro mais novo a jogar de titular na Série A. A história do Campeonato Brasileiro. Eu tenho a matéria aqui no meu celular. Eu acho que até hoje, eu lembro e não tem. A jogar de titular. Então, o Vitória tentou levantar em cima de mim aquilo ali uma renovação da escola de goleiros do Vitória. A escola de goleiros do Vitória tá voltando. Thiago, de apenas 8 anos. Então, todo dia depois do treino era sala de imprensa. Um dia ia pro shopping fazer na loja do Vitória uma coletiva. Todo dia em cima aqui, aquelas um tanto de matéria, que é tanto de matéria. Mas assim, por um lado é uma pressão, mas por outro lado é uma coisa muito boa. Imagina. Né? A gente sempre sonhou. Qual atleta nunca sonhou sentar ali e dar uma entrevista dessa, né? E por ser o último jogo, acaba que os próprios jogadores profissionais também experientes ficam um pouco desdeixados. Tanto é que na concentração tava eu, Roger e Leandro no quarto. No sábado de manhã, nós treinamos, fomos pro quarto. Antes de almoçar, os caras falaram assim, bora ali na churrascaria almoçar. Eu falei, você é louco, filho, amanhã é o jogo da minha vida. Dá nada não, vambora. E eu fui pros caras. Mandei aquele churrasco pra dentro lá, que ficou pesando até a noite. Voltamos rápido pro alojamento, lembro direitinho, Roger pagou minha conta, Roger é diferenciado, não deixou eu pagar, sabia que eu tinha acabado de subir pro profissional. E os caras no quarto a noite inteira em mim. Colocou papel higiênico dentro dessa bolsa aí? Tá levando papel higiênico? Vai no banheiro antes pra você não fazer merda dentro do campo. Ficava o tempo todo fazendo isso comigo, levando papel higiênico, metendo aquela pressão. Leandrinho é o cara mais zoador que tinha, cara.
E eu peguei uma amizade muito grande com o Leandro, porque ele morava no hotel. Ele foi para Salvador, mas não levou família, não levou carro, nada. E nessa época, quando eu subi pro profissional, eu tinha comprado meu carrinho ali. Aí eu deixava com ele. Ele sem carro, ele me pedia toda hora. Eu falei, é seu, filho, eu não saio daqui mesmo, toma. Ele ficava rodando lá. Então, hoje eu tenho uma amizade muito grande com ele. E ele me metendo pressão em mim o tempo inteiro, né? Amanhã é seu jogo, hein? Amanhã é seu jogo, hein? E descemos pro jogo. Chegou no domingo, descemos pro jogo, tranquilo. Né? Aquela mídia toda. Eu lembro que... O jogo foi no Barradão. No Barradão. Contra o Goiás, e nós precisávamos do empate. E eu lembro que aqui em Nova Serrana também, na época o prefeito era o Paulo César, colocou até outdoor aqui, colocou, foi falado foi uma festa e aquela pressão toda, né? E eu penso, nunca joguei, né, no profissional. E o jogo do profissional para os juniores, cara, é muito diferente. A gente acha que não, mas quem tá lá dentro e quem entende, você vê muitos jogadores profissionais hoje dando entrevista falando que tem que saber sofrer defendendo. Então o time tem que saber defender. Juniores não. Juniores é correria o tempo inteiro. Profissional você vê que os caras rodam a bola para um lado, tranquilo pro outro. A torcida às vezes até fica brava. Tá perdendo e o jogo tá ali rodando. Mas é aquela situação. E eu entrei pro primeiro tempo tranquilo. E no primeiro tempo foi uma primeira bola no gol, confiante, peguei, cruzamento, saí, reposição, dando tapa. Quem era atacante nosso era Roger de um lado e Neto Berola do outro. Neto Berola. Neto Berola. Toda bola que eu pegava, eu dava aquela bola boa da Nike, só aquele tapinha, Rafa, toma. Aí acabou o primeiro tempo, peguei minha toalhinha, tô indo andando pro banco de reserva e pensando comigo mesmo. Falei, velho, que teta, véio. Já era. Eu vinguei, filho. Vinguei isso aqui. Tava 0x0? Tava 1x0. O Roger tinha feito um gol pra nós. Tá. 1x0 pra nós. Falei, nossa, que teta, uma tranquilidade dessa. Pensei comigo, né? Eu pensando quietinho, né? Confia. Chegou no vestiário, Wagner Mancini orientou, conversou e tudo. Voltamos pro segundo tempo. E eu, tranquilo. Aí, 12, 15 minutos de jogo... Vem o contra-ataque o volante nosso perde a bola, um contra-ataque do Goiás. Aí vem um pelo lado direito, chegando na beira da área, assim, ele rola para trás pro Felipe. Felipe que jogou muito no Goiás, cobrador de falta, camisa 10, jogou muito. Sim. Sabe quando você... É aquilo que eu falo, é excesso de confiança. Você tá muito confiante. Eu esperava que ele ia dar uma chapa lá no canto, lá para me buscar ela de mão trocada, do jeito que foi. Ele foi dar a chapa e pegou no calcanhar dele. Aí saiu aquela bola meio morta, não foi nem lá nem cá. E eu tinha decidido que ia fazer um certo tipo de técnica, né, de defesa, uma entrada. No meio eu mudei. Foi onde eu me falhei. Onde eu tomei o gol, o peru. Peruzaço. Aí eu fingi que... Fiz que ia entrar, mudei para que ia fazer a queda lateral, a bola passou. Cara, naquela hora ali, velho, vontade de sumir. Nossa. Tinha em torno de 25 a 30 mil pessoas no Barradão, vontade de cavar um buraco e sumir. E veio tudo na minha cabeça aquela hora, tudo na minha mente. Acabou, já era, empresários tudo vendo esse jogo, todo mundo vendo. E o meu primeiro jogo como titular eu falhei. E nisso, o jogo rolando, cara, mas minha cabeça voando. Vinha bola no gol, eu pegava, mas eu vou te contar que eu nem lembro como. Pegava, o jogo rolando. E falta pros caras. Felipe arma a bola lá, eu armo a barreira, Felipe manda lá no trinco, nem cheguei na bola também. Eu falo que sim, meu treinador sempre falava, um grande chute, uma grande defesa. Então não existe bola que não é defensável, toda bola é defensável, cara. É um grande chute, uma grande defesa, faz um milagre. Entendi. Então se eu tivesse ali às vezes com a cabeça boa, às vezes eu tinha chegado de mão trocada na bola. Mas eles viraram por 2-1. No final do jogo, o Anderson Martins fez um gol, empatou 2-2. Vitória conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Mas nesse momento, quando acabou o jogo, né, eu saí de cabeça baixa ali e pensando. E eu sentia no meu coração Deus falando comigo, cara. Falando, você da onde que eu te tirei? Olha onde eu te tirei e onde eu te coloquei. Olha o poder que Deus tem sobre a vida da gente para operar em cima disso. E às vezes
Deus tocava no meu coração, vinha um me abraçava, vinha Wagner Mancini, falava comigo, pode deixar ali na imprensa ali, eu vou assumir ali e tal, que você é muito novo, foi muita pressão. Mas Deus ainda me incomodava, falando assim, ó, eu te dei tudo e você não soube valorizar. Porque quando eu subi pro profissional, queira ou não, você começava a sair em Salvador e as pessoas te conheciam. Às vezes eu não era conhecido em BH, mas em Salvador, aonde eu ia, às vezes eu tava num shopping, eu via um cutucando o outro, o goleiro do Vitória ali, ó, o Thiago. Então aquilo vai subindo pra cabeça, cara. Se você não tiver acompanhamento de um pai, se você não tiver acompanhamento do clube ali te dando todo o apoio, eu vejo que o Vitor Roque passou por uma experiência dessa no Cruzeiro. Ele foi colocado pelo Vanderlei Luxemburgo, com 20 minutos ele foi tirado. E ele faz um tratamento até hoje com um psicólogo, que ele chama... É um cara que tem um menino daqui de Nova Serrana, um atleta, até filho do Heleno, o Matheus, que ele faz com esse cara. E é muito importante, cara. O Vitor Roque, a cabeça dele foi toda transformada por esse psicólogo que só trabalha com jogadores de futebol. Porque a sua mente tem que estar preparada. E naquilo ali foi onde eu reconheci que eu errei muito, eu falhei muito. A minha vida diante de Deus, eu não soube dar valor naquilo. Tudo que Deus me deu, às vezes eu fui passando por cima e fui deixando de lado, deixando subir na minha mente. Foi aonde que eu saí o primeiro tempo pensando, já era, acabou, ninguém me segura. E naquele momento ali, Deus falou, opa, vem cá, não é assim não. Às vezes, se eu tivesse feito uma partida perfeita, eu teria estourado, teria vingado, e às vezes estaria, eu falo, desviado, estaria quebrando um barraco, estaria envolvido em muitas polêmicas. Então, assim, eu falo que Deus veio cá, puxou minha rédea e falou assim, opa, você não está preparado agora, vem cá. Vamos treinar mais, vamos preparar mais. Tanto a sua vida profissional, tanto a sua vida espiritual. Foi onde, dali, eu comecei a olhar com os outros olhos. Comecei a enxergar o futebol com os outros olhos. Porque o futebol, você sai, queira ou não, é 20 anos, cara, pra você voltar. Sim. Então, você tem que se tornar, a cada dia, uma vida normal. Você não pode estar ali só porque você quer ter aquele sonho. A sua vida é aquilo ali. Então a minha vida era aquele momento. Então eu ia deixar de lado a minha vida com Deus só pra jogar futebol? E depois voltar pra Deus depois de 20 anos? Sim. Não, peraí, a minha vida com Deus é primícia. Então foi onde Deus começou a tratar comigo. Depois do Vitória, eu tinha contrato, isso foi em 2009. Dezembro de 2009. Acontecido tudo isso, o Vitória deu férias pra nós entramos de férias. E quando eu voltei em janeiro, foi onde eu recebi a bomba, né? Eu tinha um contrato com Vitória até 2013. E o próprio treinador de goleiro chegou para mim e falou assim, ó, Thiago, você vai voltar para os juniores, vai treinar nos juniores de novo. Lá no profissional agora eles vão contratar mais outros goleiros. Então você vai voltar para os juniores. E aquilo ali me abalou. Aquilo ali falou, cara, eu subi, consegui chegar no profissional. Cheguei e agora lá. Voltar. Só que, assim, logo no mesmo dia, o João Paulo chegou para mim. É onde eu falo, cara, que é uma decisão errada no futebol que você paga pela sua vida inteira, pela sua carreira inteira. Então não toma decisão precipitada, não toma decisão na correria. O João Paulo chegou para mim e falou assim, nós vamos te emprestar pro CRB. Cara, eu tinha 4 anos de Vitória, vamos dizer, 4, 5 anos de Vitória, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, ser emprestado ali. Que eu vim da base, eu não sabia o que era isso. Uhum. Então, se eu tivesse aceito esse empréstimo, às vezes eu teria ido, jogado no CRB e voltado. Mas na hora eu falei, não, João Paulo, não aceito isso não. Eu quero ir embora daqui. Aí na hora eu já liguei pro meu empresário já entrou em contato com o Vitória, aí já começou aquele trâmite todo. E por queira ou não, meu empresário conseguiu negociar a minha vinda pro Cruzeiro. Aí foi onde eu lembro que o treinador de goleiro do Vitória era pastor. E ele virou para mim no último dia, quando ele viu que acertou todas as minhas coisas lá no Vitória e que a minha rescisão, que eu iria pro Cruzeiro e tudo, ele virou para mim e falou assim, ó, Deus mandou te falar, eu tô te acompanhando desde quando você chegou. Você sabe que a gente tá junto desde o primeiro dia. Deus te tirou da sua casa e colocou aqui. Pode ser que agora ele vai te colocar no fundo do poço. Enquanto você não estiver preparado, ele não vai te levantar mais. Mas sabe de uma coisa, você está no fundo do poço, Deus está com você. Mas a hora que você estiver preparado, Deus vai te honrar. E se você começar a achar que você é além dele, além de Deus, que não precisa de Deus, ele te abaixa de novo.
Porque qual pai, nós que somos pai, qual pai que vai dar um filho uma arma? Você sabe quantas coisas pode acontecer. Agora, se o seu filho for lá e fazer tudo para ser um policial e pegar o diploma de um policial, ele pode ter uma arma, porque ele está preparado. Então foi onde eu comecei a vir pelo Cruzeiro e trabalhar, treinar, e minha cabeça começou a ser mudada. E eu comecei a ser emprestado, fui emprestado pro Guarani, fui emprestado pro Asa de Arapiraca, e ali Deus começou a moldar. Começou a ver que, colocar na minha mente que dinheiro não era tudo, porque nós saímos de casa, todo jogador pensando só querer ganhar dinheiro, fama, e não é isso, cara. Futebol hoje é uma profissão que muitos colocam dinheiro em primícia, mas muitos também quebram a cara por causa disso, bate e volta. E perde muitos anos da sua vida por causa disso. Não, muito doido. Mas, além de tudo, se você for pensar, essa função sua de goleiro, ela é uma função muito louca. Né? Principalmente no futebol, muito louco. Porque, às vezes, por isso. Igual você, às vezes, é quarto goleiro, aí os 3 machuca, sobra pra você, igual você tava ali com 18 anos, já foi ali, já teve que ir num jogo tão importante, né, cara? Porque você tá falando da questão de... no momento que você achou que você podia ter sido virado um cara arrogante, Deus te coloca no seu devido lugar. Sim. Mas se você for pensar em contrapartida, o Vitória ainda classificou para a Sul-Americana. Sim, classificamos. Porque se não classifica, você saía dali como um carrasco, né? Como um cara que responsável por tirar o Vitória da Sul-Americana. Então, né, Deus ainda te deu isso de brinde, vamos dizer assim, que o Vitória ainda classificou, amenizou ali a sua situação. E goleiro, além disso tudo, goleiro ainda tem, às vezes, aquela questão, porque agora, se for olhar o Courtois no Real Madrid, machucou, vai ter que ficar muito tempo parado, eu não lembro agora o nome do goleiro reserva, que é o cara que fala assim, porra, o cara machucou, então agora é eu. Não, o Real contratou o Kepa, e pôs lá, e aí, cara, é muito louco isso. Isso acontece muito, aconteceu muito no Vitória. A gente achava que ia chegar a nossa oportunidade, o Vitória ia lá e contratava do goleiro. A gente fica louco quando a gente vê, a gente que é goleiro, quando a gente vê isso no futebol brasileiro, a gente fica louco. Rafael saiu do Cruzeiro para ir no Atlético, a oportunidade da carreira dele, chega São Paulo, quem contrata? Everson. Cara, deixa o Rafael jogar. Sim. Aí agora tava lá, ó, Santos no Flamengo, né, o goleiro Santos caiu, Matheus teve a oportunidade. Aí eu falei assim, não é possível que o Sampaoli vai tirar esse Matheus. Aí já mandou contratar o goleiro do Boca, né? O Rossi. Só que o Matheus tá indo bem demais. Aí eu falei, Sampaoli não vai ter cara de tirar ele, né? Mas no futebol, cara, a gente vai morrer e não vai ver tudo. Não, Facinho de tirar ele. Não, e a questão do o Matheus Cunha e o PR também do Botafogo. Sim. Ambos são do São Paulo. E o São Paulo ficou a vida inteira atrás de um substituto por Rogério Ceni, nunca achou, e hoje em dia, vamos dizer assim, um dos melhores goleiros do Brasil hoje, que é o PR, é da base do São Paulo, o Matheus Cunha é da base do São Paulo. E tá estourando em outros times. Está estourando em outros times. Então é tudo muito louco, cara. E você chegou, Thiago, até fazendo um resumo, até pra gente não estender muito essa questão, você tem noção de quantos clubes que você passou na sua carreira? Cara, Vitória, Cruzeiro? Passei do Vitória, aí fui pro Cruzeiro, aí do Cruzeiro eu cheguei, fui emprestado, fiquei 3 meses no Cruzeiro, né? A gente treinou, trabalhando tudo, fui emprestado pro Guarani, de Divinópolis. Aí eu joguei o Campeonato Mineiro, né? Até foi onde Deus começou a me abençoar. No primeiro jogo, o treinador colocou eu no banco, e a gente fica, né, desorientado, né? A gente tava ali de titular na pré-temporada, tudo, o treinador dá uma louca nele lá e coloca contra o Vila a estreia no Guarani. Aí perdemos, o goleiro falhou nesse gol. No outro jogo, olha o tanto que a mente nossa tem que ser muito controlada, cara. No outro jogo, como o goleiro falhou no primeiro jogo, no outro jogo os caras falaram assim, ó, tem que colocar o Thiago. E era contra o Cruzeiro, lá dentro, lá em BH, Nossa. Fora de casa. O cara chega pra mim e fala assim, ó, na segunda-feira, prepara que no final de semana quem vai jogar é você. Primeira coisa que vem na minha cabeça, esse treinador quer me fuder. Quer jogar eu, colocar eu pra jogar contra o Cruzeiro, nós tomamos uma pancada aqui de 4-5-0 e quem é o ruim da história? O goleiro. E eu tentando tirar aquilo da minha cabeça e trabalhando, nós vamos lá dentro e mete 1-0 no Cruzeiro.
Quem que era o treinador do Cruzeiro? Wagner Mancini. Nossa. Ganhamos de 1-0 do Cruzeiro lá. Foi a época que nós fizemos uma campanha top no Campeonato Mineiro. Aí eu ganhei o troféu Globo Minas. Na época o Fábio ficou até em segundo. E depois o Gleição em terceiro como melhor goleiro. Aí foi onde eu destaquei e Deus abriu a porta para mim no Asa de Arapiraca, que foi para a Série B do Brasileiro. E no Asa de Arapiraca eu fiquei 1 ano. Lá nós jogamos Copa do Brasil, jogamos a Série B. Só que o goleiro que tava lá era o Gilson, que jogou na Ponte Preta, tem uns 2 metros de altura. Cara, ele jogou os 38 jogos da Série B. Nossa. Não deixou eu jogar um jogo. O cara tava de dor de barriga, diarreia, ele jogava. O cara tava com o dedinho quebrado, fazia umas tretas lá e jogava. Não joguei um jogo, eu fiquei todos os jogos. Mas eu achava bom, sabe por causa de quê? Viagem na Série B é bom demais. Eu comia demais nos hotéis, cara. Não ia jogar. Falava assim, eu tô viajando aqui, ó, só hotel 5 estrelas, né? Porque Série B é igual Série A. Né? Só hotel top. Pegava aquelas jantas. Eu tinha vezes, nós íamos, por exemplo, fomos jogar em Natal. Aí eu descia pra tomar café 7 horas da manhã, caladinho, sozinho, com essa tapioca prontinha lá de Natal. Aí depois 9 horas eu descia com o turno. Eu ia tomar café 2 vezes o dia. Não ia jogar, ué. Sendo que a oportunidade podia aparecer, Não né? podia, a qualquer momento podia aparecer. Mas aí do Asa de Arapiraca, ali Deus ainda tratando com a gente, cara, e a gente tem que ter a visão de jogar. É o que eu falo muito pro Paulo Gustavo, que tá no América hoje, eu falo, Paulo, você vai ter todo momento na sua carreira. Pensa agora em jogar, não pensa em ganhar dinheiro, não. Pensa em jogar, ganhar dinheiro você vai ganhar lá no final, no 30 anos, 29 anos. De 100 jogadores, 10 jogadores fica milionário novo. Então pensa primeiro em jogar. Se você pegar a porcentagem de jogador de futebol profissional, muitos aí ganham 4, 5, 6, 7 mil reais. Sim. Então pra você ganhar um salário de um patamar de Série A, Série B, você tem que focar. Vai jogar. E eu fiquei os 38 jogos na Série B, cara. No banco de reserva. E no outro ano, o Asa de Arapiraca ia jogar Copa Verde, Copa do Nordeste, Série B de novo, Copa do Brasil e o estadual, 5 campeonatos. Sento na reunião aqui, igual aqui ó, na mesa com o presidente. Presidente, Thiago, gostando demais do seu trabalho, queremos renovar com você. O que é a sua opinião? Não, presidente. Sem apoio do empresário nessa época, eu já tinha afastado do empresário, não estava com nenhum empresário nesse momento. E virei pro cara e falei assim... Se você dobrar meu salário, eu fico. Cara, eu não joguei nenhum jogo, eu tava no banco. Eu tinha que ter virado pra ele e falar, você pode abaixar meu salário que eu fico. É o que eu falo pra... Uma decisão, às vezes, afeta na carreira inteira. Fala, abaixa meu salário aí que eu fico aqui. Ele foi, pensou, olhou pra mim e falou, não, Thiago, nós vamos dar uma estudada e pode ir embora pra casa de férias e eu entro em contato com você. E até hoje não me ligou nada. Nossa, caraca. Mas aí, no próximo ano, o goleiro que era o terceiro goleiro do Vitória, que era o Marcão, foi pro Asa. Jogou Copa do Brasil, jogou tudo. Se eu tivesse ficado lá, era uma porta, às vezes, que Deus abriu e a gente mesmo fecha. Então, Deus foi moldando, foi trabalhando. Depois do Asa, eu ainda fui pro Porto, né? Fiz um campeonato muito bom. Depois, ainda joguei o campeonato goiano também, pelo Trindade. Depois joguei pelo Mineiro, pelo Vila Nova. Outro time aqui que você foi pro Amazonas também? Nacional de Manaus, foi um dos melhores clubes também. Muitas pessoas falando assim, não, o que você vai fazer lá em Manaus? Né? Todo mundo pensando só índio, isso. Cara, foi a melhor cidade que eu morei. Cidade limpa, cidade de uma estrutura, povo muito educado, povo muito bacana, cidade, o time muito bom, o time era do senador Omar Aziz. Então foi a época que estava construindo os estádios para a Copa e ele gastou 800 milhões naquele estádio. Então assim, imagina o que parou dentro do time. O time era dele. Você tá doido. Aí foi mina de dinheiro, cara. Foi mina. E foi uma coisa... Aí foi até onde eu vi muita sujeira no futebol, sabe? Nós tava jogando a Copa do Brasil, nós saímos pro Atlético Paranaense. E eu joguei o segundo jogo de titular. E o treinador nosso caiu, que foi o treinador que me levou. Nele ter me levado, eu tava de titular jogando o segundo jogo, nós fomos eliminados, ele caiu. Quando ele caiu, contrataram um treinador de São Paulo. Carpegiani, não lembro se era o Paulo César Carpegiani. Eu sei que esse treinador de São Paulo, em 2016, ele chegou lá com 11 jogadores.
No dia da apresentação dele, ele trouxe mais 11 jogadores. E o goleiro que chegou, cara, não sabia bater um tiro de meta. E eu, gente, não tem condição uma lógica desse, não. O cara já derrubou eu e foi pra Série D jogando. E eu não tem lógica, não. No final, fomos saber. A média de salário muito alta de todos os jogadores, que o Nacional tava com muito dinheiro. Cada treinador, cada jogador dava 10 mil reais pra esse treinador, pra jogar. Aí foi onde eu falei, cara, eu posso ficar aqui fazendo milagre que eu não vou jogar. Então, assim, o futebol hoje, infelizmente, tem muita coisa ali dentro que envolve. Depois que você chega num nível igual Fábio, igual goleiros de time grande, que o cara já tá ali, certeza, aí já é tudo lindo, é mil maravilhas. Até questão de jogar, né? Questão de pressão. Eu vi um vídeo agora, há pouco tempo, mas esse vídeo já é mais antigo. O Fábio no Fluminense, o cara recua uma bola pra ele, em vez dele tocar aqui no zagueiro aberto, ele dá uma caneta no Gabigol. No Gabigol, sim. Cara, essa jogada... Imagina se é um goleiro novo ali, perde essa bola e toma o gol. O contrato tá rescindido, irmão, vai embora. Agora aconteceu, o Fábio não. Toma. Logo quando o Fábio chegou no Fluminense, um jogo, acho que foi com o Guarani de... Não sei se foi o Guarani do Paraguai. O Fábio errou num drible desse, tomou o gol. E tipo assim, a gente, se é um qualquer goleiro, já era, né? E o Fábio, não, o Fábio manteve lá, hoje já é ídolo já no Fluminense. A gente, goleiro, você sabe, Rafa, tem essa opressão em cima da gente, principalmente nós que somos novos, que tava jogando novo. Né? Todo mundo fica com um pé atrás. Opa, pera aí, tá novo, não é experiente, vamos ver. Eu tenho que Aí você entra com a cabeça já assim, eu não posso errar, não posso falhar. Então por isso que a mente tem que estar muito bem preparada. É muito importante o apoio dos pais para quem quer que seu filho seja jogador, o apoio do empresário, muito importante. Então não é fácil, né? A gente acha. Eu falo que até a própria situação do Matheus Cunha, filho. Matheus Cunha tá no Flamengo, tá pegando demais. Mas queira ou não, a pressão em cima dele ali tá grande. Se ele errar... A gente tá falando do Matheus Cunha. E os próprios Santos, que já era um goleiro experiente, que já vinha fazendo... Foi campeão do Olimpíadas, né, o Santos. Sim. E hoje o Santos é o terceiro goleiro lá no Flamengo. Ou ele chegou a sair? Não, ele tá lá no Flamengo. Ele tá lá, pra você ver. Já é um goleiro, já encostaram um cara que já vinha com experiência, que já vinha, imagina um garoto, então. Então principal goleiro não pode errar. Goleiro não pode errar. Goleiro muda, a gente fala, goleiro muda lá o placar do jogo. Se o atacante errar, se o meia errar, nada acontece. Mas se o goleiro errar, muda o placar do jogo, muda o seu próximo contrato, muda quem está interessado, então Mas por isso que o Sampaio, lá no início, ele já te falava isso, que você tem que gritar mais, que você tem que ser mais doido, justamente por isso, porque goleiro não tem como, goleiro, a responsabilidade é toda no goleiro, cara, atacante... Ele erra 10 gols, faz um, ele é um herói, pô. E goleiro é o contrário. Goleiro faz defesas do melhor do mundo, mas tomou um gol, acabou a vida do goleiro. Eu lembro quando eu comecei a agarrar no gol, sempre fui vacaiado. E um dia no gol, meu meião lá na canela, o short todo vacaiado, camisa vacaiada. Aí um até falecido Eugênio virou e falou assim pra mim assim, ô Rafa, o tanto que você pega, cara, mas você não põe em respeito ninguém, não. Olha aí pra você ver que o meião vai cair. Coloca esse meião pra cima, arruma esse shot aí. E a partir de hoje você não vai ser isso mais não. E gritar essas porraiadas, eu fazia tudo, entendeu? Dava uma butinada também. Goleiro que batia igual eu não existia, não. Não via em mim não que machucava. Eu já queria era matar os caras. Fábio Costa. Então, tipo assim, isso aí é uma coisa. O goleiro, ele falou, o goleiro tem que ser. O pessoal zoa, né? O goleiro é mentiroso. Porque o cara tá com estilo lá e tal, às vezes vai a bola e toma. Mas você tem que ser mentiroso, porque o cara que vai chutar, ele pensa assim, nossa, eu chutei e vai pegar, que ele é bom. Às vezes você vê um goleirinho lá todo vacaiado, você chuta e pega tudo. E aquele Chicão lá toma tudo, mas você tem que ter, o goleiro tem que ser mentiroso. Você tem que se impor ali, né? Eu passei a experiência agora em 2017, 2018 com o Fernando Henrique no Vila Nova aqui, ué. O Fernando Henrique é louco, o Fernando Henrique é igual o Fábio Costa. Nós morávamos no mesmo prédio lá, o cara jogou no Fluminense, o cara chegava com
3 mulheres cada noite lá, virava a noite, o cara não dormia e ele ia treinar comigo no carro, que ele não trouxe o carro dele pro Rio. E aquele cheiro de cerveja, de uísque, negócio, eu falei, Fernando, pelo amor de Deus, somos lá pra trás. E todo treino, ele treinava de igual pra melhor do que a gente. Eu falava, mano, como é que você consegue? Você bebeu a noite inteira, tá aqui treinando. Ele falou, Thiago, não entra pra essa vida minha que eu tô, não. Eu com 23 anos, eu já entrei pra essa vida, então meu organismo, meu corpo acostumou. Mas não faz isso não, que eu não dou conta de sair. Então eu tenho que beber, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar curtindo, eu tenho que estar louco mesmo, senão eu não treino. E no jogo, doido, você vê que ele pega um pente, é as loucuras que ele faz. Sim. Fernando Henrique, muito doido. Acompanhei também a carreira dele de Fluminense, muito doido. Mas ô Thiago, nós tem que chegar ao fim, né? Infelizmente ou felizmente também, tem mas muita bacana, história, né? né? Se a gente for contar, a gente vai contar aqui muito mais. Mas mais uma vez, obrigado. Você já participou comigo lá no As Duas Faces Futebol. Toda vez que eu lembro, tem que perguntar o Evaldo aqui, que eu esqueço, meio voado. Lá nas Duas Faces Futebol, a gente tinha que a resenha lá de bate-bola. O Thiago deu uma bola. Nossa, a imagem pegou, ficou bacana demais. Mas é isso aí, brigadão mesmo pela presença. Tomara que tenha mais vezes. Você vir falar hoje dos projetos seus, hoje seu trabalho de empresário, a gente vamos ter tempo, a gente precisa que você também traga os seus moleques aí depois para falar um pouco também, contar a história, então a gente precisa que você dê essa moral pra gente, muito obrigado, Cercado Cast agradece. Isso, e quando o Rafa falou trazer seus moleques, eu tenho que lembrar do GG. O GG. Vamos marcar, porque o GG, eu levei ele na rádio, não saiu nada, você sabe? Opa! Não, mas não saiu nada, Thiago, não saiu nada. Travou. Eu converso com ele pelo Instagram e toda vez ele fala comigo, pô, cara, eu tenho que ir lá, porque pra tirar aquela má impressão, foi ele, o Rian e o Pierre. Os dois falaram, o GG não saiu nada. Você tá me devendo uma, viu, GG? Mas, Thiago, é isso mesmo que o Rafa falou, cara. Mas eu acho que o propósito de Deus, Thiago, na vida da pessoa, às vezes a gente tem que definir a palavra sucesso. E eu perguntei isso pro Davidson semana passada. Porque, por exemplo, ele jogou em alguns fora do Brasil. E eu perguntei pra ele, mas ele não jogou Champions League, ele não chegou no Real Madrid da vida. E eu perguntei pra ele se ele achava que a carreira dele tinha sido um sucesso. E ele falou que sem sombra de dúvidas. Justamente por isso, porque ele sentiu tudo isso aí que você sentiu na pele. O que é ser jogador, todas as decepções, né, que causa a carreira de jogador de futebol. Por isso que quando o cara chega com 35, 36, que está ali parando, né, o cara tem uma percepção da vida dele. Porque realmente é uma faculdade, né, às vezes de 10, 15, 20 anos, e jogador de futebol, o cara tem que ser diferenciado, né? Tem que ser diferenciado, mas até trazendo para a vida pessoal, a gente vê o que você está fazendo hoje com os moleques, né? A gente sabe da história, principalmente com o GG, que é o seu, assim, que chegou lá hoje, que foi meio que, vamos dizer assim, sem querer, mas o moleque tá top hoje, você já tá seguindo uma carreira de empresário, de jogador. Essa experiência, acho que você contou para nós aqui 10% de tudo que você passou. Isso fica... E eu acho que o mais importante na vida que Deus coloca na gente é você ter o dom de ajudar pessoas. E você vai fazer isso ainda muito, né? Porque essa sua postura que você tem hoje, essa sua... o seu temer a Deus, a importância que você dá para Deus, isso você vai ajudar demais as pessoas. Futuramente eu quero colocar um no seu caminho para você me ajudar também. Pra você me ajudar também. Será um prazer. Então, muito obrigado mesmo e que Deus te abençoe muito, cara. Que você continue esse cara. Eu não te conhecia nessa época aí, óbvio que você jogava fora. Os meninos falavam, o Rafa, os meninos do Planalto, tudo ali, comentavam muito sobre Thiago Regis. Mas a gente tem uma visão lá longe. Jogador profissional, às vezes é metido, às vezes não conversa com a gente, não dá muita moral. Mas, a partir do momento que você volta, que a gente vai te conhecendo de perto, que a gente vai trocando ideia, a gente vê realmente quem que é você, como que é a sua percepção de vida, né? E quando a gente está nas resenhas, a gente sabe como é que funciona as coisas e deu para ver demais que você é um cara nota 10. E só antes de você encerrar aí, de agradecer nós, vou falar o seguinte,
Nós não é igual Vitória, nós não é igual Cruzeiro, Asa. Se falhar lá nos blocos, a gente bota. Você sabe disso. Esses dias você sofreu dentro do vestiário, fora do vestiário. Boy é brabo. A pressão é pesada, viu? Que tem conversinha, não. Não falha, não. Pode preparar aí. Aqui a pressão é maior, Mas tamo junto, Thiago. Muito obrigado e você vai ter que voltar outra vez, porque a gente sentiu, você cortou, né? Teve que cortar a sua história no meio, mas a gente vai falar muita coisa ainda, viu? Tamo junto. Eu que agradeço, glorifico a Deus pela minha carreira, que fez parte, né, da minha vida. Momentos assim que fez eu amadurecer, que tem história para contar e tudo para a glória e para a honra de Deus. E fico muito feliz desse convite e quero estar aqui outras vezes sim, a gente tendo a oportunidade de trazer o Gustavo, né, e até mostrar para outros pais como que funciona o futebol, porque todos olham e acham que é ir ali e fazer isso e pronto, né? Às vezes eu recebo ligação de pais que consegue meu contato, fala, não, Thiago, eu tenho um filho que tem 18 anos, você consegue colocar ele no Atlético pra mim? E eu falo, nossa, meu coração fica apertado, como que eu vou falar um não pra uma pessoa, sabe? E eu falei que quando eu saísse do futebol, eu falei assim, eu não quero saber de mexer com futebol mais nada. E sem eu querer, as coisas começaram a encaminhar para empresariar esses garotos, né? Hoje a gente tá com 3 aí, atletas aí nos clubes. Então, assim, aconteceu porque foi propósito de Deus. Não foi eu que corri atrás, não foi eu que caiu no meu colo, porque Deus mandou essa bênção. E tô disposto a ajudar, né, o que aparecer. Só que a gente fica naquele negócio. O pessoal tem que entender como funciona o futebol. Porque às vezes entende, não, o Thiago falou que não tem como meu filho e tal. O Thiago é isso e aquilo. E você sabe, Evaldo, que não é fácil. Né? Hoje, para entrar no futebol, tem a idade certa, tem todos os seus limites ali, todas as suas coisas que o futebol obriga a ter. Mas vamos marcar sim, vamos ter a oportunidade, eu agradeço vocês. A gente está trazendo alguns atletas aqui e vários outros assuntos para a gente estar colocando aí no podcast de vocês. E sobre a escolinha do Cruzeiro que está chegando, sobre os projetos. A gente para no futebol, mas o futebol não sai da gente. Né? É isso aí. Obrigado, gente. Esse aí foi o Thiago Reis. Um abraço, continue acompanhando a gente, se inscreva no canal. E comenta, porque hoje foi muitas histórias e o papo hoje foi muito bacana. Rafa Gol, tamo junto mais uma vez. Valeu. Valeu. Até a próxima, galera. Valeu, fui.